para você. O edital mudou para todos que vão concorrer a esse concurso. Então você tem duas opções: levar isso como um ponto forte, estudar, ver todas essas questões novas para você aplicar na sua prova e conseguir sair na frente, estudar a redação. Quais são os princípios da redação? Redação é um feijão com arroz que você vai treinar até o dia da prova e você vai conseguir aplicar. Então, se você levar para o fato de eu vou estudar e eu vou aproveitar isso para sair na frente das pessoas que estão chorando a mudança do edital, você já vai estar na frente de muita gente. É isso que eu gostaria de falar. Vou deixar para o meu amigo Caio falar um pouco da parte técnica. Show de bola. Inclusive, interessante falar com relação a esse edital, até porque recentemente o TJ criou cargos, né? Teve essa notícia. Então, assim, estuda bastante que a gente está precisando de ajuda. Vem trabalhar com a gente, por favor. Eu acho que eu quero tirar, é importante, porque eu ouvi muito vocês, eu ouvi muito o pessoal, depois que abriu o edital, e eu quero tirar algumas questões da frente primeiro, porque assim, a gente ainda tem os vilões antigos, né? Matemática o pessoal ainda reclama bastante, processo civil o pessoal reclama bastante, e agora nós temos novos vilões aí para a gente combater, que é a questão de legislação interna, correto? E a questão da redação. Acho que é muito importante entender que quando você está pensando em ser aprovado em um concurso, a colocação da Priscila é perfeita, que é o edital te surpreendeu, cara, surpreendeu a todos. Que coisa boa, porque agora, se você conseguir manter uma mentalidade blindada e, principalmente, se você tiver um estudo estruturado, um estudo inteligente, porque, assim, a gente corre muito risco de se distrair com o tamanho da matéria. Porque eu vou te falar, abriu o edital, o pessoal veio, pediu ajuda, pediu uma orientação, aí eu olhei o edital com calma, eu falei, não, tá, vamos ver esse monstro aqui. A partir do momento, primeiro redação, que é disparado, cara, pra mim, me dói. Abri um vídeo meu no YouTube, abri uma caixa de comentários no Instagram e o pessoal falava para mim, Caio, veio redação, eu não vou nem tentar essa prova. Assim, é inacreditável, porque eu acho que o concurseiro que está querendo entrar no TJ vai estar pelo menos duas categorias. Ou você está querendo começar uma carreira, ou você está querendo mudar de carreira. Você vai deixar uma redação tirar a sua chance de tentar entrar no TJ, sabe, de mudar de patamar, para mim não faz sentido. Mas se eu ainda não conseguir te convencer, eu tenho que me socorrer do edital e falar o seguinte, não é uma redação como num TRT da vida, que vai alterar a sua classificação. É uma redação que você tem que pontuar o mínimo. E se você tiver um bom professor, você praticar, você seguir as orientações do professor da sua confiança, você vai conseguir com muita tranquilidade. Até porque, nesse sentido, eu vou ser bem sincero, eu acho melhor redação do que a prova de digitação. Porque no meu concurso, se não me engano, era um colega, ele sentou comigo, ele tinha, pela letra do alfabeto, ele ficou numa mesa perto de mim. Se eu me lembro bem, ele tirou 90 pontos na prova e ele ficou nervoso e não conseguiu digitar. Você imagina você ficar pelo caminho, então pelo menos uma redação você tem tempo de pensar, reestruturar, preparar aquele rascunho e bem. Então é muito melhor você se estruturar para chegar preparado e fazer uma redação ok, do que talvez correr o risco. Por exemplo, vou contar uma história minha. Eu vim na segunda fase, eu corri o risco de perder. Porque eu peguei um ônibus para vir para cá e o ônibus quebrou. Para você ter uma noção, eu me organizei para chegar aqui em São Paulo no meio-dia, um dia antes da minha prova. Eu cheguei 8 horas da noite. Porque quebrou o ônibus, voltou. Então, assim, como eu sei que o TJ São Paulo é um concurso nacionalizado, é um concurso que hoje você vai ver as propagandas. Ele de certa forma, rivaliza com o INSS, com o Banco do Brasil, pelo volume de nomeações e pela proximidade de salário. Cara, você só vai precisar vir para São Paulo uma vez. Depois, você volta para tomar posse. Então, faz uma redação bem feita. Tá, tirei o monstro da redação da frente. Muito importante com relação a matemática, processo civil e legislação interna. Caio, a parte de regimento interno veio gigantesca. Verdade. O que eu faço? Você tem que entender
que para você ser aprovado no TJ São Paulo, você não vai se socorrer de uma lei. Você vai ter que construir uma nota com base em todos os pontos do edital. Então, o que é o zero? Assim, você nunca estudou para concurso, você não sabe o que fazer. O primeiro passo é, você tem que estudar, no mínimo, de forma proporcional às matérias. Então, uma forma errada seria você pegar todas as matérias do TJ, estudar uma depois da outra, sem nenhum planejamento, é uma péssima estratégia. Agora, se você entender qual vai ser a pontuação de português, qual vai ser a pontuação de RLM, pontuação de matemática, você constrói um edital proporcionalmente a essa nota, você já está muito na frente. Porque eu vejo que o pessoal está muito perdido. E a galera está acelerada, está querendo estudar de qualquer jeito, mas você precisa ter estratégia, você precisa ter paciência. Então, como isso soluciona a questão de legislação interna? Você vai ter o seu horário e você vai dar o seu melhor naquele horário de legislação interna. Só que você não vai esquecer da legislação do EPROC, da legislação do home office, você não vai esquecer de normas da corregedoria, porque o TJ ele é muito conservador e a VUNESP também. Então a gente tem que entender a importância de todas as matérias. Então, se você perder muito tempo focado apenas em regimento interno, você corre o risco de perder uma questão de matemática, uma questão de processo civil, uma questão de constitucional, que são matérias que, na minha visão, você tem que tratar com muito carinho. Processo penal principalmente, é uma matéria gostosa de estudar, uma matéria curtinha. Pega um professor da sua confiança, ele vai aprofundar na medida certa, mesmo que você não tenha direito. Então, se você distribuir proporcionalmente o teu tempo, porque eu entendo, o tempo é escasso, mas você tem que ter um ciclo de estudos inteligente, porque como você é só um, você vai ter que lidar com cada matéria da melhor forma possível, tá bom? Show de bola, pessoal. Tá vendo aí, né? A gente pontuando essas questões com quem tá na área, com quem conhece, facilita muito, né? Você já tem um norte aí, principalmente você que está se preparando, às vezes está meio perdido. Agora é uma pergunta minha, viu? Aliás, vamos até remontar o pessoal que está chegando agora. Você que está chegando agora aqui na nossa live, já aproveita, vem aqui pro chat. Vamos tirar dúvidas aqui sobre o TJ São Paulo. A gente está aqui com a Priscila Camargo, com o Caio Oliveira. Eles são servidores do TJ, eles estão aqui dispostos a tirar dúvidas, a esclarecer muitas coisas aí sobre esse concurso. A gente está falando de um concurso que é muito badalado. A gente sabe que é um dos concursos mais badalados de nível médio. E uma coisa que já me perguntaram que eu achei interessante, lógico, tem gente de todos os, assim, tem do iniciante ao avançado nesse tipo de concurso, né? E aí tem uma amiga minha que chegou e falou assim, Rogério, você falou do concurso do TJ, eu achei bem legal, eu queria muito fazer esse concurso, só que eu desanimei, que eu olhei lá, só tem cadastro de reserva. Então, assim, agora a gente tá falando aqui com quem tá lá dentro, galera. Eles até deram uma risadinha aqui irônica na minha frente. Então, vamos lá. Para essa amiga minha que tá acompanhando a gente aí, que eu tenho certeza. Agora, vamos lá. O que vocês podem dizer para essa pessoa que às vezes bateu o olho no edital, olhou lá, nossa, só cadastro de reserva, aí não vale a pena arriscar. Vamos lá? Pri. O TJ ele já tem essa tradição de nomear. Então, independentemente da questão de cadastro reserva, com certeza vai ter nomeação e vai ter muita gente trabalhando, porque está havendo a abertura de novos cargos, novas varas que estão sendo. Tem a questão do EPROC também, que vão abrir cargos novos, então eles vão precisar de uma força de trabalho muito grande. Então, o que você tem que pensar é que a questão do cadastro reserva não pode ser um impedimento para você prestar esse concurso. Então, a chance é essa e não deixe. Pelo contrário, tem muita gente pensando que não vai prestar por causa do cadastro reserva. Será que isso não pode ser um ponto ao seu favor? Tá vendo? É isso aí, bem colocado, né? E assim, também, para uma coisa que é fácil de tirar, até para dar uma noção disso, né? Quando a gente vai olhar na questão das discursivas que vão ser corrigidas, você vai por região, tem região que tá lá 110 mínimo, 140, tem outros. Aí você soma aquela quantidade de discursivas que vão ser corrigidas ali, para você ter uma noção de quantas vagas vai dar. Que eu acho que assim, eles já estão dando uma indireta, né? Ó, cadastro de reserva, mas ó, esse pessoal aqui vai ficar à disposição. Então a gente pode chamar, quem sabe. Então, assim, por aí já dá uma dimensão, né? Eu falo muito da questão da rotatividade também, porque assim, quando a gente entra no TJ, você vai ter uma qualidade de vida para você pensar no próximo passo da sua vida, se você quer continuar estudando. O
que seja a sua escolha. E tem muita gente que continua estudando, passa para concursos melhores e deixa aquela vaga para o próximo. Então, pense nessa rotatividade e quantas oportunidades que vão surgindo durante o tempo, pois outras pessoas tiveram oportunidades melhores também. Vocês são em quantos lá, mais ou menos? Mais ou menos 40 mil, salvo engano. 40 mil? Eu acho que o TJ, acho que entre ativos e inativos 40, acho que é 33 mil ativos. Uma coisa assim, salvo engano. É mais ou menos isso. Aí você imagina a quantidade de vacâncias que naturalmente vai acontecer. Sim. Eu lembro uma vez, tinha uma época que o pessoal comentava, mas eu lembro de ver uma notícia um tempo atrás que na capital eram mais de 100 vacâncias em um mês na capital, para ter uma noção. Gente aposentando, gente saindo. Sim. Ou seja, já dá para ver que realmente ali exoneração porque passou entre concurso, exoneração por aposentadoria, são vários tipos de exonerações, por isso que sempre tem concurso a cada ano praticamente, né? Eu acho que tem uma questão também que é assim, o pessoal tá preocupado com a questão do cadastro reserva, entendo, mas entender que é uma prática do tribunal, para o tribunal não ter essa opção, né, de conseguir chamar onde ele mais precisa, mas assim, é só olhar o histórico. Se você olhar o histórico, você acha mesmo que um concurso que você não precisa acreditar na gente. Você pode ir na internet e pesquisar que, salvo engano, 750 cargos foram criados. Deve ter algum motivo para isso. Então, isso já dá uma perspectiva para a gente. E esse momento eu tomaria muito cuidado com alguns comentários, porque assim, se você está engajado, você já decidiu estudar para essa prova, você quer ser aprovado, alguns questionamentos eles vão muito mais te atrapalhar do que te trazer confiança. Então, o que eu acho assim, nesse momento, você tem que decidir, abraçar essa prova e estudar e dar o seu melhor. Independentemente se, sei lá, é um cargo, são 100 cargos. Porque a gente sabe, porque na prática, um concurso como esse, que já zerou a lista tantas vezes, na prática, aquela lista de cadastro reserva virou lista mesmo, né? Porque todo mundo foi chamado. Exato. Então, a preocupação agora, eu entendo essa dúvida, porque realmente o pessoal pergunta muito, mas o foco agora do pessoal tem que ser, cara, coloca seu nome na lista. Foca nisso agora. Exatamente. Isso acho que é uma questão bem importante. E é o que vocês falaram, né? A gente sabe que o TJ tem muita rotatividade também, né? Se a gente for, é o que a gente está falando aqui, apesar de ser um concurso de nível médio, muita gente que entra pro TJ tem nível superior. E às vezes a pessoa entrou ali e ela está esperando sair um concurso de TRF, de TRT, de outros tribunais que hoje estão exigindo nível superior. E às vezes ele está ali, aquilo ali para ele continua na batalha. Então, isso é outro caminho, é vaga que pode surgir, né? E uma coisa que é interessante também, que é uma sugestão que eu dou pro pessoal, que às vezes o pessoal não entende a dimensão do que é o TJ aqui na capital, da dimensão do TJ São Paulo. Depois vai no Google, coloca TJ São Paulo no Google Maps. Depois coloca prédio regional, coloca foro regional TJ São Paulo. A gente tem diversos foros regionais. E cada prédio desse vai ter uma dimensão que talvez de outro estado vai ter a dimensão inteira de um prédio do TJ seu. Só um regional. Assim, é uma quantidade gigantesca de escreventes. Aqui na capital é impressionante. Não à toa você teve no passado listas chamando 1.000, 1.500 pessoas. Se você for olhar inclusive o histórico, você tem momentos em que tá zerando numa lista, o TJ já está lançando o próximo edital para alimentar. A necessidade é muito grande. Eu vejo no dia a dia, pelo menos onde eu trabalho num foro regional, e assim, a gente vê claramente lugares em que o cargo está lá, mas ainda não teve um escrevente para repor. É muito claro isso. A necessidade de escreventes é muito grande. Então eu duvido muito. Porque o pessoal fala muito de inteligência artificial, não sei o que, isso não chegou lá ainda não. Porque a gente está precisando de escrevente. E recentemente foram aprovadas umas 750 vagas, não foram? 750. Na Alesp lá? Isso. Louco, meu. Como precisa de gente, né? A todo tempo tem projeto de lei, né? Criando para TJ. Se você for ver, 700 é um tribunal inteiro de um outro estado. Um estado pequeno é 700. A carreira inteira. Sim, se você for pensar, vai ter uma carreira inteira de um outro estado que vai ter 1.000 pessoas. Uma carreira inteira. O TJ aprova 750 cargos. E aqui tem 40 mil servidores. 40 mil. Imagina, 40 coisa. mil? A minha cidade de Minas tem 27 mil habitantes, cara. A gente tá falando de quase duas cidades, né? São quase duas cidades. Eu vim do interior de Goiás. É muito louco pensar. Eu vim do interior de Goiás, de uma cidade de 40 mil habitantes. Então, imagina... A população da cidade inteira no É surreal. Ô, Priscila, você sabia... Você tinha noção de que quando você fez o TJ, que era isso mesmo, de chamar
tudo da lista, esgotar? Naquela primeira vez que você não ficou por um, lembra? A primeira vez faltou um pra você? Uhum. Não faltou ninguém na minha frente. Ela encerrou comigo, ela encerrou na minha vez. Assim, eu já acompanhava, a gente ouvia falar dessa questão de que o TJ zerava a lista. Mas uma coisa é você ouvir que zera uma lista, outra coisa é você ter noção da dimensão, do tamanho que é o negócio, porque é uma estrutura tão complexa, porque as pessoas acham que o TJ é você sentar no seu cartório e tramitar processo. Tem muita coisa dentro. Imagina a estrutura administrativa, estrutura financeira, estrutura de RH. Então, a gente começa a ter essa ideia depois que a gente entra. Antes de você entrar, você não tem assim a noção da complexidade que é essa estrutura. Caramba! Então, eu fui ter essa ideia depois. Olha, você vê que interessante. E assim, vamos lá, gente. Vocês vieram aqui para dar aquelas 7 dicas, né? Antes, vamos lá, vamos. Acho que a Adriana tá falando uma coisa, aquela questão que o pessoal sempre bate na tecla, né? O mínimo. Quanto será que eu preciso fazer para ser aprovado? E o concurso do TJ, a gente sabe, também tem um histórico da galera que tá preparada a jogar a média lá em cima, né? Olha, corte lá pra cima, né? Lógico que eu não vou responder, lógico que são vocês que vão responder, mas é difícil saber agora porque mudou muito, né? Então, é o que a gente fala. Essa mudança de edital dá uma bagunçada nas coisas, né? A gente tem que ver como é que vai ser a estrutura da prova, como é que a prova vai chegar. Então, a orientação que o pessoal pode fazer é o pessoal tentar dar o seu melhor, estruturar e, nesse momento, inclusive, tentar se preocupar com simulados aí, numa estrutura até bem básica mesmo, e encarar. Não faz sentido cravar, vou ser bem sincero. Nesse sentido, não faz sentido cravar, porque eu posso virar para você e falar assim, 80%, mas assim, agora, para não te deixar sem resposta, tá? Tem um padrão anterior da mudança da VUNESP. Quando você pega 2021 para trás, até estava subindo muito o padrão. Então você pegava 85, dependendo do lugar, você ficava de fora. A partir de 21 em diante, a VUNESP reestruturou. Inclusive, acho que a Priscila domina muito mais isso do que eu, que é a nova cara da VUNESP, a forma de cobrar, a forma de raciocinar as questões, se ela quiser complementar. Mas a partir daí, a gente percebeu que a VUNESP queria baixar um pouco o corte. Isso. Eu tenho um comentário sobre essa questão dos 90 pontos que o Caio falou de 2021. 2021 foi um caso peculiar porque tinha foi muito tempo sem concurso, desde 2017 até 2021. Então, tinha uma demanda reprimida muito grande nesse momento. Por quê? Porque o pessoal que passou em 2017 não foi chamado, como foi o meu caso, esse povo foi matando no concurso. E muita gente se preparando nesse tempo. 4 anos é suficiente para você se preparar bem para um concurso. Por isso que a nota de corte, por exemplo, da capital foi lá para cima. Porém, depois de 2021 começou a ter concursos direto, né? Então, se eu não me engano, 2022 não lembro, mas 2023 teve, 2024 teve. Então, a tendência foi um pouco cair por causa da questão que o Caio falou da mudança da VUNESP. Mas, assim, posso dar minha opinião? Priscila, quando as pessoas chegam e falam que a nota de corte vai ser maior que 90, para mim, beira o terrorismo. Priscila, não sei se vocês vão concordar. Vocês já olharam a nota de corte da Grande São Paulo? Por acaso teve algum lugar que teve 90 pontos, gente, de nota de corte? Osasco já teve 90 pontos de nota de corte? Não teve. Então, o que eu gostaria de falar para vocês é: tomem cuidado com esse terrorismo que roda esse concurso. Pode acontecer de Osasco ter uma nota um pouco mais alta, porque Grande São Paulo, nas outras comarcas, eles vão corrigir 110 redações. Osasco, 140. E tem uma coisa muito interessante de Osasco, que Osasco zera a lista, ao contrário de outras cidades da Grande São Paulo. Então, por isso que as pessoas têm essa predileção, digamos, por Osasco. Então, pode acontecer de a nota de corte ser um pouco mais alta do que as outras regiões da Grande São Paulo? Pode. Porém, não acho que vai ser 90, porque não é a tendência da Grande São Paulo, não está sendo a tendência atual da VUNESP, que está aumentando o nível de complexidade das questões
de estudo de casos, questões de português mais complexas. Então, essa vai ser a minha aposta. Interessante. Bacana. Interessante. Tá aí, Adriana. Tá dado então o recado, viu, Adriana? Acho que não adianta, não precisa se aterrorizar, não. É o que o Caio falou aqui. Se preocupa em colocar seu nome na lista. Depois, deixa a coisa acontecer. E eu acho assim também, um detalhe, é interessante você buscar um norte de nota, principalmente se você está fazendo simulados. Mas assim, a gente tem que tentar responder da melhor forma possível. Então, o que eu acho? Depende de onde essa dúvida surgiu. Se você está com essa dúvida porque você quer se cobrar mais, beleza, estudar mais, se preparar. Agora, se você viu alguém comentar isso em algum lugar e está preocupado, é o que a Priscila comentou, que eu acho perfeito. Porque, infelizmente, assim, a gente está numa época que você está sujeito a muito ruído, porque eu entendo. Acho que a Priscila domina muito isso bem, que é a gente está muito inseguro, o pessoal está nervoso, e aí você vai ter que se blindar psicologicamente para entender que vai ter muita gente com comentáriozinhos que só querem te distrair. O seu foco tem que ser na sua aprovação. Você tem que buscar a sua solução e não ficar preocupado com detalhe de nota, tá? Eu concordo plenamente. Uma outra pergunta aqui, essa aqui do Paulo Santos. Vamos lá? Paulo Santos, boa noite. Vou fazer para cotas. Foca no que é mais cobrado? Foca no que é mais cobrado. Acho que quis dizer focar no que é mais cobrado é interessante. Acho que essa aí tá fácil, né? Uhum. Assim, quando você estuda para concurso e você faz, por exemplo, um filtro de questões, automaticamente você já está estudando o que é mais cobrado, porque o que é mais cobrado vai ter muito mais questões do que o assunto que não é cobrado, mas com certeza é muito interessante você dar uma olhada nas últimas provas da VUNESP para saber qual que é a tendência. A VUNESP, ela está querendo se renovar, mas ela quer se renovar, porém ela é conservadora. Então, se você pega as últimas provas, você consegue sentir a tendência do que ela mais cobra. Vou até fazer um comentário interessante, que quando eu estava me preparando para 2021, eu peguei várias provas da VUNESP, não do TJ, porque a última foi em 2017, mas provas recentes que não tinham nem questões em banco de questões. Eu pegava o PDF, sentava e começava a resolver aquelas questões de português. E fazendo isso, eu consegui gabaritar português. Por quê? Porque eu vi toda a tendência que a VUNESP cobra e estava na minha prova, consegui aplicar e consegui gabaritar. Então, é muito interessante essa questão de você estudar o que é mais cobrado, mas não foque apenas nisso. Porque pode acontecer de cair qualquer coisa na sua prova do que dá dentro do edital. Então, um ponto faz muita diferença. Vamos tentar adquirir mais conteúdo que você conseguir. Show de bola aí. Se eu puder, acho perfeito. Claro, continua acho aí. perfeito o que a Priscila falou. Assim, concordo e só, inclusive, acrescentando o seguinte. Eu separaria em duas partes. Matérias básicas, acho que a Priscila vai concordar comigo. Tem matérias básicas e as matérias de direito. Porque assim, você tem... A Priscila é especialista nisso. Cara, eu creio que a base de qualquer preparação para o TJ São Paulo passa por questões. É uma das melhores questões, uma dica que a gente pode dar aí, que é a questão do custo-benefício de tempo. Questões disparado. O que funciona muito por exemplo, para tentar clarificar essa pergunta sua também, que se você quer fazer o máximo possível de questões na parte de português, matemática, raciocínio lógico matemático, cara, como a Priscila disse, você consegue gabaritar. Porque você tem um banco, a questão também é o banco. Por exemplo, você consegue fazer 2.000 questões de português com muita facilidade. Aí, como resultado disso, você passa por todo o conteúdo. Agora, a questão tem as partes de direito, tem uma legislação nova que entra. Como é que você vai se preparar para isso? Porque você ainda não domina, você não tem nem norte de quais são os tópicos preferidos da banca. Então, a resolução de questões na parte de direito, ela vai te dar um norte, mas você vai ter que complementar de outra forma. Porque, para responder a sua pergunta, estudar só o que mais cai,
Se você estudar só o que mais cai, você tem um norte, mas você corre o risco de pecar no detalhe. Porque a VUNESP tem toda, por exemplo, artigo 5º, parte tal. A VUNESP tem toda a liberdade de falar assim, ok, isso aqui caiu muito, eu vou cobrar o que está logo embaixo. Então, priorizar não te dá o direito, você tem que priorizar? Tem, mas isso não te dá o direito de abandonar 100%. É muito, muito perigoso. Posso adicionar uma coisa aqui também, Caio? Claro. Quando se fala de TJ de São Paulo, tem aquela ideia de que temos que focar em matérias de direito, pois em 2024, VUNESP veio pesando em conhecimentos básicos. Então, não é só focar em direito. Faça muitas questões também de conhecimento básico. Não negligencie essa matéria, porque com certeza vai fazer muita diferença na sua posição. Você lembra mais ou menos quantas questões de português você fez? Não lembro. Mas muito, né? Muitas questões. Eu não consigo saber porque eu fiz muito em PDF. Sabe aqueles grupos que as pessoas pegam as provas, colocam numa pasta do Drive e eram provas recentes que, inclusive, nem estavam no concursos. Então, eu imprimia muita prova. Eu chegava no sábado, eu sentava e começava a responder essas provas. Então, eu fiz muito tempo isso, então eu não consigo ter um quantitativo. Galera, vocês vieram aqui para trazer aquelas 7 dicas que a gente quer saber. É isso Bora. aí. A primeira era o ciclo de estudos, bem estruturado. Pode ficar Vamos essa lá? questão das matérias. Eu acho que eu vou perguntar uma então. Eu posso puxar uma dica? Bora. Priscila, que comarca eu escolho e por quê? Opa! O pessoal pergunta isso pouco pra gente. Gente, Saia justa. essa é Eu top one. eu já pergunto pedir desculpa, porque eu sei que chove nos comentários. Essa é a top one pergunta mais perguntada no meu direct. E eu não vou dar essa resposta, gente. Eu não posso dar essa resposta, porque vocês já pararam para pensar que a escolha da CJ de vocês vai impactar uma mudança de vida? E se, por exemplo, você é da Grande São Paulo e você escolhe capital, vocês conhecem a capital, sabe o trânsito que é a capital, sabe o que é pegar uma marginal Tietê para vir para a capital? Vocês já pararam para pensar nisso? Então, quando me perguntam, por exemplo, sou de Guarulhos, eu sou de Santo André, tô com medo de prestar a minha cidade, o que você acha de eu prestar a capital? A minha resposta para você vai ser: você tem que prestar onde você gostaria de morar. Você quer mudar para a capital? Se você não quer, eu acho que você tem que repensar a sua questão. Porque já pensou, por exemplo, você mora em Guarulhos, aí você é lotado na Zona Sul. Gente, quanto tempo leva para ir para a Zona Sul de Guarulhos, por exemplo? Nossa, É show. A gente nem sabe, acho que umas 3 horas. Aí você imagina 3 horas para ir, 3 horas para voltar. Sabe o que você vai falar? Priscila, você falou para eu prestar capital. Então eu não vou responder para vocês, entenderam? Eu sou da Grande São Paulo. Eu prestei para Grande São Paulo. Eu moro a 5 minutos do fórum e foi a melhor coisa que eu fiz na minha vida. Então, você vai me falar: ai, mas olha, a capital vai corrigir 1.440 redações. Guarulhos, por exemplo, 110 redações. Eu tenho menos chances. Vocês já pararam para pensar na proporcionalidade de candidatos, por exemplo, de Guarulhos para a capital? TJ de São Paulo, as pessoas estão vindo do Brasil inteiro prestar esse concurso. Então, com certeza, a capital ainda vai ser mais concorrida, na minha opinião. Posso estar errada, não sei se vocês concordam, mas capital ainda vai estar mais concorrida do que as outras regiões da Grande São Paulo. Então, eu convido você a pensar como que você gostaria que fosse a sua vida. Pense no seu pós-prova. Pense na sua vida pós-nomeação e como que vai ser a qualidade de vida, por exemplo, se você escolher capital, sendo que você não gostaria de morar lá. Posso só complementar o seguinte? Agora imagina a pessoa que está em Guarulhos, aí ela olha assim, nossa, Osasco tem mais vagas, capital tem mais vagas. Aí ela opta por escolher um desses aí. Aí quando ela vê a nota de corte, ela fala: nossa, se eu tivesse feito inscrição aqui para Guarulhos, eu tinha chance de trabalhar do lado de casa. Agora tem que atravessar a cidade inteira e tudo
e sendo que eu podia estar trabalhando do lado de casa. Imagina só o quanto não deve apertar para essa pessoa, né? Isso aconteceu com uma amiga minha. Eu tenho uma amiga que, no mesmo concurso meu de 2017, ela estava na dúvida se ela prestava Guarulhos ou capital. Aí, o que ela fez? Ela prestou capital. Se ela tivesse prestado Guarulhos, ela teria ficado no topo da lista, sendo uma das primeiras a ser chamada. Ela prestou capital, foi aprovada, mas um pouco assim mais para baixo, porque assim, a concorrência, ela é muito qualitativa. Sim. É muita gente boa prestando esse concurso. Então, talvez se ela tivesse ido para o coração dela, ela teria trabalhado perto de casa e ter sido chamada muito mais rápido. E também tem a questão da nota de corte. Acho que ela falou é perfeito, porque assim, cara, presta onde você quer morar. Por quê? Eu vou dar um exemplo de um amigo meu, ele estudou comigo pro TJ. E uma das conversas que a gente tinha era assim, e por que eu decidi vir para a capital? Porque eu falei, cara, eu vou me garantir, eu vou para a capital porque a concorrência é maior, mas tem mais perspectiva de nomeação. Aí esse amigo ele falou, Caio, eu te entendo, porque você está vindo de outro estado, mas eu sou do interior de São Paulo. Então, eu quero ficar perto da minha casa, eu quero ficar perto da minha mãe. Aí, o que ele fez? Ele prestou exatamente para onde ele realmente queria. Aí, veio a nota de corte da capital, 86 pontos no meu concurso. Ele tirou 85. No interior, tá trabalhando perto de casa. Aí, ó. Que ele seguiu o coração. Então, tem momentos que você tem que escolher ou ser estratégico ou seguir coração. Se o seu coração está pesando família, está pesando assim, o lugar onde você quer morar, vai de coração, porque é muito, muito triste você se arrepender por estratégia, mas quando você vai no coração, você não se arrepende. É verdade. bem. É porque às vezes tem aquela pessoa que também está desapegada. Ah, para Se mim tanto você faz, tá eu só quero estar desapegado. no TJ. Beleza, vai onde você achar que você tem mais... Sim, É que você falou, estratégia, mais vai onde você chances. achar que você tem mais chance. Coloca lá fórum regional na capital, no Google Maps, e vai o preço de aluguel perto ao redor do Aí você decide. Tem uma questão muito interessante também, que supondo que você, por exemplo, é formado em direito, você quer ter uma carreira, aí, Perfeito. nesse caso, eu vou te indicar capital, porque Grande São Paulo não tem segundo grau. Como eu sou da Grande São Paulo, sabe o que a gente fala? Parece que o Tribunal de Justiça é outro mundo, gente. E a gente não tem tantas chances estando, por exemplo, na Grande São Paulo, por esse fato de não ter segundo grau. Então, se você quiser ter uma carreira na Grande São Paulo, principalmente se você é formado em Direito, você vai ter menos chances do que na capital, porque tem as câmaras, ficam todas na capital, desembargadores, toda essa estrutura aí de segundo grau de recursos vai estar na capital. Então, isso daí é uma coisa que você tem que pensar. Acho que a primeira instância também você vai ter mais oportunidades também pelo volume, né? Eu tive a felicidade eu fui pro gabinete com 1 ano, né? Com 1 ano de casa eu fui pro gabinete, porque eu tenho direito. Então, realmente, acho que pro pessoal do direito, o capital vai ter muito mais oportunidades. Muito mais oportunidades. Então, são todas essas coisas que eu gostaria que vocês pensassem na hora de fazer a sua escolha. Certo. Eu tenho uma pergunta que fizeram para mim até no Instagram, e essa vai ser para você, Caio. Você vai ser um cara que vai saber responder melhor. Ok. Me perguntaram o seguinte: não sou de São Paulo, pretendo viajar para prestar esse concurso do TJ. Com relação a custo de vida e tudo, vale a pena? Eu não sei. Perfeito. Essa pessoa não falou de onde ela é, mas eu acredito que seja talvez no interior, talvez uma cidade um pouco mais distante. Ela vai vir para cá e ela vai ter que montar residência aqui. Aí eu acho que a pergunta dela é assim: se eu estiver no TJ, será que eu consigo me manter aí? Será que é possível? A gente sabe que São Paulo tem um custo de vida alto. Mas a gente também sabe, aí vai depender. Assim, acho que você talvez vai ter um parâmetro melhor para responder isso. Essa é a minha pergunta da CJ. Essa é a questão, porque o pessoal sabe que eu vim do interior de Goiás. Cara, assim, ó, já vou dar essa dica para vocês aí. Depende muito do seu contexto, mas eu quero dar a resposta mais clara possível. O que eu penso é que a vida é feita de contrastes. Então, depende muito de onde você está. Então, você está ganhando 3.000, 3.500 no interior, aí você vem para a capital para ter uma perspectiva de ganhar líquido 7.500, 8, dependendo, você vai pesar isso. Você tem um aluguel muito mais barato no interior, isso é fato. Por isso que é muito bom complementar o que eu vou dizer agora com o que ela comentou, porque você decidir
onde você realmente quer morar. Mas assim, sem enrolação. Sim, São Paulo é mais caro. Agora, é proibitivo? De forma nenhuma. Eu vou dar exemplos claros, tá? Para não ficar genérico. De escreventes que eu conheço, porque eu pergunto mesmo. Eu já entrevistei uns 20 escreventes diferentes, eu quero saber como é que eles estudam, como é que eles vivem, como é que é o custo de vida deles. Então, eu tenho um amigo meu, próximo, que ele paga R$ 1.500 de aluguel e ele mora a 5 minutos do trabalho. É uma escolha. Eu tenho uma outra colega minha que ela pagava R$ 3.000 de aluguel, morando a 30 minutos de carro do trabalho. Só que a diferença, você é solteiro, você está num relacionamento, porque é muito diferente você pagar um aluguel, tá no relacionamento, os dois estão trabalhando. É uma conveniência que, assim, independentemente do valor, tá? Um conselho que eu dou para você. Já vou dar uma outra dica. Você passou no concurso do TJ, o ano que vem você já está tomando posse. Não olhe aluguel primeiro. Por quê? Porque no TJ ele tem uma característica que você não consegue saber a sua lotação até você chegar. Então você veio do interior, estudou, você veio de outro estado, você pode estar vindo de Minas. Eu conheço gente de Minas Gerais, conheço gente do Rio de Janeiro. Eu tinha um colega de trabalho, acho que ele foi lá para o centro, ele veio de Roraima, passou nessa prova. Então, assim, você veio, estudou, veio, foi aprovado, voltou para tomar posse. O que você vai fazer? Você vai pesquisar no Airbnb um lugar, quanto maior a extensão do prazo, maior você consegue, maior será o desconto. Aí depende do seu orçamento, tenta pegar 30 dias, tenta pegar 15 dias. Eu aconselho 30 dias por quê? Detalhe de São Paulo. Você, mesmo que você alugue uma casa, você não vai passar para dentro assim não, é fiador, seguro calção. Então, para responder de forma bem completa essa pergunta, pega um mês de Airbnb e vai com calma, pega sua lotação, conhece seu ambiente de trabalho, vê as melhores rotas, aí você vai com toda a calma do mundo, escolhe o melhor lugar possível, escolhe com calma, visita, conversa com o dono. Eu conheço muito escrevente que assim, ele tá olhando pela internet, não dá certo, aí ele passa, vê uma pessoa na rua, pergunta, não, eu tô alugando um apartamento, chega lá e é mais barato. Então assim, você vai ter... Mudar para São Paulo, para quem vem de outro lugar, é uma aventura. É uma aventura, às vezes, muito gostosa, às vezes nem tanto, mas assim, eu tô há quase 3 anos aqui, não me arrependo de forma nenhuma, porque eu encarei. Então, o primeiro mesinho, quando você vem sozinho, você vai bater cabeça para instalar sua internet, para ligar sua energia, mas depois, cara, nada melhor que você ter seu cantinho perto do trabalho. Maravilhoso. Um show de bola, bem bacana. Uma coisa agora que eu acho que é legal talvez levantar com vocês aqui, com relação... vamos pegar agora o pessoal que está acompanhando a gente, que de repente está pensando em fazer esse concurso do TJ, aquele iniciante que tem alguma dificuldade. Por exemplo, parece que teve mudança agora na legislação interna, que incluíram algumas coisas e... Vamos pensar numa pessoa que às vezes ela não está habituada a estudar uma quantidade de legislação, não está habituada a lidar com isso. Aí vocês podem escolher entre vocês, talvez o Caio no planejamento, a Priscila com relação às questões. Essa pessoa está acompanhando a gente agora e ela está pensando assim, cara, como é que eu me organizo para estudar para esse negócio? Estou acostumado a estudar para um concurso que eles têm 4, 5 matérias, agora vamos lá, o TJ, e aí? Veio normas da corregedoria, veio legislação do EPROC, veio legislação do home office, que o pessoal quer, né? Depois a gente pode falar de home office, tirar algumas dúvidas. Boa. E muito a questão de... Eu vou trazer minha posição, mas eu gostaria de ouvir a Priscila nisso, que ela é especialista em questões. Mas com relação, assim, uma dica que eu quero trazer para vocês é você pegar o ciclo de estudos proporcional e seguir o ciclo de estudos. Porque uma coisa que eu percebi muito, eu preciso bater muito nesse tópico. Por quê? Porque eu vejo que o pessoal é inseguro durante a preparação. E assim, é muito melhor você fazer uma preparação ok e seguir essa preparação do que você ficar pulando. Eu recebo dúvidas do pessoal falando assim, cara, eu tô querendo comprar outro material, eu já tenho material X, eu quero material Y. Você precisa confiar no seu professor e muito gradualmente ir vendo o que é necessário. Por quê? Porque o tempo é muito escasso. Então, em respeito ao seu tempo, eu digo o seguinte, você tem que dividir proporcionalmente em cima das matérias. Então, você tem necessariamente, na minha visão, para ser aprovado, você tem que saber. Pode ser um ciclo semanal, pode ser um ciclo mensal. Aí você vai decidir quantas horas eu vou estudar matemática,
quantas horas eu vou estudar português. E aí você vai dar o seu melhor naquele tempo. Uma coisa que é muito perigosa é você se distrair com o tamanho de regimento interno, que é um colosso, mas regimento interno vai receber atenção no tempo dele. Porque se você ficar só olhando o regimento interno, que é gigantesco, ficar lendo e relendo, você vai ter que buscar questões inéditas para fixar isso. Se você focar só em regimento interno, cara, você corre o risco de perder uma ou duas questões muito fáceis que vão cair em atualidades, lá no Estatuto da Pessoa com Deficiência. Então é estratégia, você precisa de estratégia, você precisa ter um conhecimento profundo do edital para encarar essa prova com inteligência. E a gente combate a ansiedade com preparação. Eu concordo muito com o que o Caio falou, e quem me conhece sabe da minha predileção também pelo ciclo de estudos. Mas eu quero falar uma coisa para acalmar o coração de vocês. Não é porque a gente é aprovado que a gente fechou o edital e a gente conseguiu estudar 100% Perfeito. Tudo. Gente, pensem numa coisa. Nós somos pessoas comuns também. Ó, eu sou casada, meu marido tá aqui, ó. Ele Se saiu. escondeu. Tá escondido. Eu cuido de casa, eu tenho a Pimpa e a Dandara, que são as minhas corgis, lavo louça, faço comida. Vocês acham de verdade que a minha rotina, ela foi uma rotina perfeita? Ai, acorda 4h30 da manhã, linda, maravilhosa, vou sentar pra estudar. Olha, gente, foto no Instagram. Não, foi aquela rotina de assim, quero mudar de vida, vou fazer hoje o que eu posso fazer hoje. Então, assim, o que você tem que pensar é que os estudos para concurso, eles são baseados no princípio de fazer o que é possível. Qual que é o seu possível? Ah, eu tenho 3 horas para estudar. Então, eu vou sentar, fazer o meu ciclo de estudos, como o Caio falou, da questão da proporcionalidade. O que é a proporcionalidade? Português é super importante, gente. Olhem português com carinho. Veja o que vale cada matéria. Vocês acham, por exemplo, que vale a pena você ficar se matando para estudar 200 páginas de legislação interna para cair 1, 2 questões? Porque eu acho que é isso que vai cair. Concordo plenamente. Processo civil. Eu escuto tanta gente falar assim para mim, olha, Priscila, pensei em estudar apenas português e processo civil. Você vai fazer isso se você quiser ser reprovado. Estude o que dá dentro do seu ciclo de estudos. Mas, assim, enquanto você está estudando essa matéria, atenção, responda questões, tente entender no momento que você está dedicado a essa matéria. Se você tem 50 minutos para estudar processo civil, dedique-se a 50 minutos para processo civil. Você não vai dedicar a sua vida, porque a sua aprovação ela não está no processo civil, ela está em todo o conjunto que você vai conseguir agregar nesse tempo. Eu tenho uma pergunta. E sobre a gente querer só estudar o que gosta? Porque muitas vezes a gente não gosta de tal matéria. A gente fala assim, não, eu gosto de constitucional administrativo, raciocínio lógico na minha cara, vou deixar de lado. Como é que fica essa situação? Não fica porque você não vai ser aprovado. A verdade é essa. O que as pessoas têm que encarar é que nós somos adultos. Você sendo adulto, você vai fazer só as coisas que você gosta? Não, temos que fazer muitas das coisas que não gostamos. Se você não gosta de uma matéria, eu vou te falar o meu hack que eu usava. Era a primeira matéria que eu estudava por dia. Você acha que matemática sempre foi ok para mim? Não, matemática também já foi meu pesadelo. O que eu falei? Eu vou vencer matemática. Acordava 4h30 da manhã, sentava e estudava 50 minutos do meu ciclo matemática, e eu fiz isso exaustivamente durante muito tempo. Quando eu comecei a perceber que o meu nível de acerto aumentou, aí eu fui mudando o foco. Mas, claro, isso daí eu tô falando antes da abertura do edital, porque depois da abertura do edital você tem que estudar com estratégia e inteligência de acordo com o custo-benefício de cada questão. Edital aberto aí, realmente, você tem que apertar. Isso, você tem que adaptar no seu pós e no seu pré-edital, porque é uma coisa também muito importante que eu sempre falo é que a sua aprovação, ela vem antes da abertura do edital, tá? Então, se você quer ser aprovado, tenha toda essa rotina de estudos antes do edital abrir, porque edital aberto, você vai simplesmente afiar o seu facão e ver quais são os seus pontos fracos. É interessante a gente estar aqui para dizer o seguinte: o edital está aberto, você quer ser aprovado, mas a gente tem que necessariamente dizer que
quem já estava estudando antes saiu na frente, isso é um fato. Sim. Agora você vai aproveitar o tempo da melhor forma possível, até porque eu entendo que cara, não tem problema você começar. Mais cedo a Priscila falou uma coisa que é muito interessante, que assim, seria muito bom se você tivesse começado ontem, mas você não começou, comece hoje. Sempre é um bom momento para começar. A gente não sabe quando a aprovação sai, mas o problema fica jogando para frente, não funciona. Fica deixando para trás, fica deixando para o lado. Por quê? Porque essa oportunidade, você só vai aproveitar ela se você der o seu melhor até a prova. Aí sim a gente descobre quais são as suas potencialidades ou não, mas você tem que aproveitar o tempo. Uma questão que eu quero perguntar para a Priscila é assim, com relação ao ciclo de estudos. Você recomenda 50 minutos e um intervalo, dependendo do cansaço da pessoa, mais ou menos como é que é? Você gosta de estudar? Eu acho que essa é uma questão muito pessoal e uma questão de teste, porque cada pessoa, ela se adapta de uma forma diferente. Então, eu já fiz ciclos de 1h20, já fiz ciclos de 1h15, 1 hora, e o que mais funcionou para mim foi um ciclo de 45 minutos, entre 45 minutos Perfeito. e 50 minutos. Por quê? Porque eu li um estudo, não sei qual estudo que é, gente, não me perguntem, mas é que assim, é muito interessante nos seus estudos você interromper no ápice da atenção do seu cérebro. Aí você vai lá, para o que você está fazendo e vai fazer outra coisa. Porque quando começa a cair a sua atenção, você para de prestar atenção naquilo, vai ver outra coisa. Então, por isso que para mim, essa questão de ciclo de 45 a 50 minutos sempre deu certo. Ah, mas eu tô prestando atenção, tá legal. Não, você vai parar, vai tomar sua água, fazer seu xixi, fazer outra coisa. Mas tem uma questão de entre 45 minutos e 50, depende muito da hora que eu tenho no dia. Então, eu dividia por exemplo, se eu tivesse 2 horas por dia, eu separava em 4 ciclos de 40 minutos, por exemplo. Se eu tivesse mais tempo, seria um ciclo de 50 minutos. Mas o que as pessoas têm que entender é que cada pessoa tem a sua individualidade, cada um de nós aprende de forma diferente. A forma que a Priscila aprende não vai ser a forma que o Caio vai aprender, não vai ser a forma que o Rogério e o Anderson vão aprender. Então, por mais que aqui nós estejamos dando dicas do que funcionou para nós, você vai ter que fazer o teste para saber o que funciona para você ou não. Eu acho que é uma forma bacana de ilustrar isso com relação ao ciclo de estudos, que eu gosto muito assim do Pomodoro, né, que é a divisão. Eu tenho um amigo meu que ele é educador físico. E eu fiquei surpreso quando ele me ensinou uma coisa que eu falei, caramba, isso é igual a estudar. Ele, olha, às vezes você está na esteira e o seu preparador, ele manda você correr, por exemplo, 10 minutos, quando você está começando, 10 minutos para 2 minutinhos e volta. E o que ele percebeu? O ideal é muito semelhante a isso. Se você força demais e fica cansado, você precisa de muito mais descanso e você prejudica a sua próxima corridinha. Então, por exemplo, às vezes, se você consegue correr 10 minutos, descansar 2 minutinhos, você já volta para mais 10. Agora, se você força 20 minutos, você já termina com a língua para fora e você não consegue nem voltar. O estudo é uma carga física muito semelhante. Então, é muito melhor você começar. Você já faz aquele primeiro intervalo quando a sua atenção só cai um pouquinho. Porque é isso. Se você está só um pouquinho cansado, você precisa de 10 minutinhos, você já está descansado, seu cérebro já voltou e você consegue encarar 1 hora. Então, essa divisão é muito mais inteligente, sei lá, você dividir 3 horas de estudo e absorver conteúdo do que encarar 2 direto e absorver menos. E é uma coisa que a gente desenvolve com o filho, né, com a prática. Essa questão aí que o Caio falou da corrida também é muito interessante, sabe? Porque a pessoa tem a tendência de, na empolgação, eu vou estudar 8 horas por dia. Aí a pessoa vai lá, no primeiro dia ela estuda. O que acontece? Isso daí não é sustentável. Vai chegar no segundo dia, a pessoa vai estar podre, não vai conseguir estudar nada. É igual você vai para academia, vou treinar, treinei um monte, chega no outro dia, a pessoa tá acabada. Então, é muito melhor você ter uma agenda que seja sustentável, que você consiga fazer todos os dias e seguir todos os dias, a falar, hoje eu vou estudar 8 horas, chega amanhã você não faz nada. Aproveitar a questão da agenda que ela falou, vou dar uma dica para vocês. Tenta estruturar o seu planejamento para que ele seja pelo menos semanal. Porque quando você se propõe a estudar todo dia e acontece alguma coisa, você corre o risco de
de perder a rotina, falar, não deu, então assim, eu me organizei para começar a estudar às 18, acontece uma coisinha às 18h30, nem vou estudar hoje. Uma coisa que ajuda muito a manter a rotina no longo prazo, que eu coloquei no meu planejamento eu tirei 2 dias, que era o dia do BO. Eu falo isso no meu canal, o pessoal dá risada aqui. O dia do BO, porque a gente não sabe quando os imprevistos vão acontecer. Mas a gente sabe que eles acontecem. Então, como é que eu fazia? Acontecer alguma coisa, sei lá, eu tive uma febre, tive um resfriadinho, briguei com alguém, não tô com cabeça para estudar, você faz um xizinho, fala, dia do BO, acabou. No dia seguinte você volta bem, descansado, forte, mantém a rotina. Porque a gente aprende pouquinho em um dia, em uma hora, mas você aprende muito ao longo das semanas, ao longo dos meses. Por isso é muito importante você ser organizado e você estruturar os seus estudos com inteligência. E outra questão, se der o BO do jeito que o Caio falou e você não conseguiu estudar, gente, tá tudo bem. Não precisa ficar se chicoteando. Mas é porque o meu concorrente estava estudando. Não. Respeite o seu momento que você não conseguir estudar. Não se culpe. Amanhã você volta e tá tudo certo. É porque tem uma galera que é do 880, né? Não consegui estudar hoje, agora também não quero mais estudar. Chuta o balde, né? Não, gente. E essa questão que vocês falaram é muito importante. Pode falar. É muito importante porque essa empolgação inicial, cara, eu sou testemunha disso. Isso não dura mais que uma semana. Vou estudar 8 horas por dia. Assim, na melhor das hipóteses, você sustenta isso uma semana. O primeiro imprevisto que aparecer, aí você amanhã, ontem eu estudei 8 horas, depois de amanhã eu estudo. Aí depois de amanhã vai acontecer alguma outra coisinha, aí, ou então você vai começar a estudar 8h20, você fala, não vou esperar dar 9 horas, que aí eu começo na hora certa. Aí 9 horas vai aparecer alguma outra coisa, você começa às 10, e aí no final das contas você vai chutar o balde e vai. Quando vê a pessoa abandonar. tá no celular assim, ó. Exatamente. Então, isso que vocês falaram é muito importante. Eu quero, até se você quiser emendar a sua pergunta, eu dentro disso aí só queria falar o seguinte: hoje, a gente está falando de um pós-edital. Vamos imaginar, eu tenho 2 horas livres para eu me dedicar a esse concurso do TJ. O que vocês acham? É possível, num pós-edital, para o TJ, uma pessoa com 2 horas disponível para estudar, ela conseguir chegar competitiva, ficar competitiva num concurso desse nível? Posso dar minha resposta? Sim. Mas honesta, assim, eu acho que quem me segue sabe que eu sou muito honesta, assim, nas minhas questões. A sua aprovação para o concurso, você tem que pensar que não é se vai dar tempo esse edital. Você tem que pensar que eu vou estudar até ser aprovado. Se você tem 2 horas para estudar, excelente. Você vai pegar e você vai se dedicar da melhor forma que você conseguir nessas 2 horas até o dia da sua aprovação. Ai, Priscila, e esse edital? Olha a oportunidade maravilhosa que você vai ter para ver como que você tá, quais são os seus pontos fortes, quais são os seus pontos fracos, o que você precisa melhorar. Então, pode dar certo, pode dar muito certo. Já pensou se você consegue estudar e ainda ser aprovado? Parabéns. Se você não foi aprovado, você vai pegar a prova, você vai ter que ser assim, humilde para ver o que você errou, o que você acertou, aplicar esses pontos fortes e fracos na sua próxima preparação até o dia que você for aprovado. Top, hein? Ô, galera, deixa eu falar uma coisa pra vocês. Vocês não podem ficar com vergonha de fazer pergunta, não. Vocês têm que aproveitar que a gente tá ao vivo, né? O nosso chat tá aqui pra vocês. E vocês têm que perguntar, gente. A gente tá com 2 experts aqui em TJ. Tá? Grátis, eles estão te ajudando aqui gratuitamente. Consultoria na faixa para vocês. Na faixa. E vocês ficam só esperando vir uma pergunta. Não espera, perguntem. Aqui só tem adulto. Eu sempre falo que só tem adulto. Não importa o nível da sua pergunta. A gente está aqui para responder, viu? E se vocês puderem, coloca aí que cidade vocês são. Quero saber se tem gente fora de São Paulo, aqui de São Paulo. E também se vocês têm formação superior, do que vocês são formados, mas respondam, gente. Interajam com a gente. Vocês não precisam ficar com vergonha, não, viu? Vocês querem continuar? Eu queria tirar, nesse assunto ainda, eu ainda queria tirar 2 místicas, tá? Primeiro, é uma pergunta que é disparada, uma das que a gente mais recebe, que é: Caio, quanto tempo para ser aprovado estudando do zero? Eu quero tirar 2 pontos que são bem contra-intuitivos. Primeiro, ninguém está começando do zero. Ninguém nunca está começando do zero. Você vai ter alguma experiência prévia e nas matérias básicas faz uma diferença muito grande, porque às vezes em algum momento uma facilidade que você teve, por exemplo, em português no passado, cara, pode economizar umas 50 horas de estudo.
Então, primeiro você tem que se situar, porque, logicamente, é como você é aprovado no TJ São Paulo. Você passa por uma série de etapas. É interessante porque é uma dúvida que eu não estava acostumado a ver em outros locais, mas eu coloquei isso e o pessoal repercutiu muito, o pessoal comentou muito, que é assim, por exemplo, você está familiarizado com colocação pronominal? Você está familiarizado com crase, orações coordenadas? Isso não tem nada a ver você ser burro ou não ser burro, você ser capaz ou você não ser capaz. Isso é um pedágio. A partir do momento que você entende que basta você sentar, aprender e acumular esse conteúdo na sua mente, a sua chance de ser aprovado já é maior. Então, assim, não confundam uma limitação momentânea que você está tendo agora com a sua incapacidade de ser aprovado em concurso. Não é isso. Estude as matérias básicas com muito carinho, porque isso te coloca muito na frente. É um erro que eu vejo o pessoal cometendo demais, que é abrir o concurso TJ de São Paulo, é um tribunal, então eu vou estudar só as matérias de direito. Quantas questões, a nota, né? Qual a proporção de nota de matérias básicas contra a proporção de nota de direito? Então, você não passa com direito sozinho. Eu já quero quebrar a mística por um lado, quero quebrar por outro. Cara, vou abrir uma coisa para vocês. Eu recebi um comentário no meu Instagram que eu fiquei chateado, cara. Era um rapaz de 21 anos. Aí o professor dele falou assim: você nunca vai passar no TJ, porque você está competindo com advogados. Você está competindo com advogados. Como é que você pensa que você vai estudar? Aí ele foi. Talvez, se ele estiver assistindo, ele comenta. Eu falei, cara, acho que assim, se o seu professor não soube ver o seu potencial, eu estou falando, rapaz, estruturou bem o texto, soube se expressar bem. Eu falei, cara, eu tenho que te falar que eu acredito muito mais no seu potencial do que o seu professor. Então aproveita essa oportunidade, porque estava chateado, ele veio desabafar. Falei, cara, aproveita essa oportunidade para calar a boca desse professor. Porque com 21 anos você vai conseguir ter uma projeção de carreira muito maior do que esse cara. Então, assim, ao invés de ficar dolorido com isso, pega isso como motivação, porque o único senhor do nosso destino tem que ser a gente, além de Deus, lógico. E para quebrar essa mística, olha, gente, tem advogado que é aprovado no TJ e tem advogado que é reprovado no TJ. Eu conheço vários. O que aprova no TJ é marcar o X na bolinha certa, passar para o gabarito e fazer uma boa redação. Então não se intimide com o pessoal do direito. Por quê? Porque se você for olhar friamente o edital, cara, normas da corregedoria, regimento interno, não cai, não tá num curso de direito, tá? Então, se você fizer uma boa preparação, você pode ser biólogo. Tem uma colega minha que ela é biomédica, tá lá trabalhando. Marcela Carrara. Então, assim, Marcela Carrara, né? Faça uma boa preparação. Inclusive, se você fez direito e vai entrar na prova do TJ com salto alto, tome muito cuidado. Porque tem a questão da confiança, né, que a gente conhece. A pessoa acha que é formada em direito, não precisa estudar tanto quanto as outras pessoas que não são, e nessa que acabam reprovando, né? Pessoal do nível médio, pessoal que tem só o nível médio te pega, se você não estudar direito. Mas eu acho que o caso desse professor aí, talvez ele é um frustrado, talvez ele não passou, talvez ele tentou, ele viu que, não consegui, então é só o cara do direito. Aí ele tem como paradigma o exemplo dele, quando na verdade, em vez de ele incentivar o moleque, o menino, que diminuir ainda. Ele diminui mais o cara. Porrada, Nossa, você não vai passar não, cara, porque ele deve pensar, eu não passei. Você com 21 anos, você vai passar? Você não vai passar. Mas olha o impacto das nossas palavras. Às vezes o cara é frustrado, é isso. Mas não tô falando de forma pejorativa, o cara é um frustrado. Eu tô falando, às vezes o cara se frustrou, esse professor, e ele guardou pra ele que só passa quem é do direito, quando na verdade não tem nada a ver. E aí ele passa isso pra frente. Olha, pra você não se frustrar como eu me frustrei, nem faz, que você não vai passar no concurso. Talvez queira isso, proteger, né? Acho que se eu puder... Pode. Se eu puder falar alguma coisa, acho que a Priscila vai concordar comigo. Assim, o concurso do TJ São Paulo é um concurso possível, mas você tem que ter muito claro na sua cabeça que você precisa acumular centenas de horas de estudo. Então, o caminho entre você agora e a sua aprovação, ele passa necessariamente por um estudo estruturado, bem feito e acumule horas. Uma hora a aprovação vem. É só não desistir. E tem outra questão. É possível desde que você acredite. Porque aqui, ó, eu vou falar pra vocês quem é o maior inimigo, ó. Aqui, ó. Se vira aquela
vozinha falando, você não consegue, você não consegue. Se Já vocês era. forem no meu Instagram e ver os comentários, tem gente que fala, isso daí é impossível para mim. Vai ser impossível, mas se você começar a acreditar que é possível, não, eu consigo, mesmo se você não acredite no começo, mas vai repetindo e vai estudando, vai aumentando a sua confiança, você vai mudar de impossível para possível. É isso aí. Temos perguntas aqui, viu, gente? Eu vou começar aqui pelo João Paulo Cavalcante, que é de Cabreúva? Não, peraí, ele tá falando aqui de onde é que é. Peraí, João Paulo Cavalcante. Estudei de 2020 a 2022, não passei no concurso que queria, PRF, porém na PM Tocantins, não assumi, passei na objetiva da Polícia Civil da Amazônia, também logo depois parei de estudar. Estou voltando agora. Alguma dica? Tô entendendo que ele vai estudar para o TJ. Ele está interessado em fazer esse concurso do TJ, né? Então, eu acho que, pelo que eu acho que vai um pouco nesse caminho que vocês estavam falando, da gente já ter uma experiência prévia e, assim, acertar, né? É encontrar ali o que funciona, o que não funciona e direcionar. Cara, a primeira coisa, uma pessoa que está vindo de um outro concurso, que pelo que eu vi ele já teve uma aprovação, a primeira coisa que eu faria era me situar para montar meu plano de estudos. Então, a primeira coisa que eu faria no lugar dele é fazer uma bateria de questões das matérias básicas para fazer um diagnóstico de como ele está. Eu vou partir do pressuposto de que ele não está bem das matérias de direito, porque o edital do TJ é muito característico. Então, o primeiro passo, você tem que saber onde você está, para onde você precisa ir. Então, se você está buscando aprovação no TJ, olhe friamente, primeiras matérias básicas. Com base nisso, você vai saber quanto de horas você vai precisar dedicar. E aí, dependendo disso, você vai somar com um estudo muito estruturado da parte de direito, você tem que cair para cima, resolver muitas questões. Se você já foi aprovado, você mostrou que você já tem disciplina. Você tem que saber o que é necessário fazer e fazer. É isso aí, bacana. O João Paulo Cavalcante está aqui, ele é de Barra do Corda, também no Maranhão, Barra do Corda. Tá aí. João Paulo, acho que está respondido aqui, né? Vou passar para o próximo aqui, como a gente agora começaram a chegar as perguntas, né? Vamos responder para o pessoal mandar mais, viu? Maria Miranda, para Priscila. Maria Miranda perguntando para Priscila, quais dicas a Priscila dá em relação a questões? Aí, tá falando com a especialista, hein? Questões são melhores professores que você pode ter. Então, assim, se você acertou, é importante você entender o porquê que você acertou. Será que foi na sorte? Você está entendendo? Então, independentemente se você acertou ou não, dá uma olhada lá no comentário. Se você assina uma plataforma de questões, por exemplo, entende o porquê que aquela alternativa ela tá certa e as demais estão erradas. É muito interessante você fazer isso, porque você vai entendendo a tendência da banca, ver como que a banca gosta de cobrar isso, aquilo. Eu sempre falo que uma banca, a gente tem que agradar a banca. Às vezes não é nem saber o que está no artigo 5º da Constituição, a gente tem que agradar a banca fazendo o xizinho no lugar certo. Aí quando você erra a questão, não fica triste. Que bom que você errou na sua casa. Você vai abrir os comentários e você vai entender o porquê que você errou. Porque quando a gente erra uma questão, é tipo um tapa na cara. Dói, né, gente? O nosso ego, ele fica assim, doidinho, porque a gente quer acertar tudo. Mas pense que é a oportunidade para você entender o porquê que aquele conhecimento não está solidificado, ver a resposta certa, qual que é a tendência da banca para você melhorar nessa questão. Porque quando a gente treina por questões, é o que eu falo muito da questão do estudo ativo, você está forçando o seu cérebro a lembrar o que você já estudou antes. Então, para mim, essa é uma das formas mais eficientes para você estudar por questão. Show de bola. Quer fazer algum complemento, Caio? Não, colocando nessa questão, por quê? O que a ciência mostra pra gente? Que para você aprender, você precisa basicamente de estudo ativo e repetição espaçada. Não tem segredo. As questões te proporcionam isso. Uhum. Você precisa necessariamente exigir da sua memória, buscar aquele conhecimento, organizar aquele conhecimento, e se você estruturar bem revisões, você vai voltar ao longo do tempo e você vai construindo caminhos na sua cabeça que te levam a essa informação. Eu acho a resolução de questões maravilhosa. Eu estava conversando com a Priscila a esse respeito e assim, a gente concorda 100%.
uma preparação exata, principalmente como a preparação do TJ, não tem como você buscar a aprovação sem você passar pela resolução massiva de questões. Aí você juntando. Ah, desculpa. Não, você tem gente que tem medo, com né? o ciclo de estudos que a gente está falando tantas vezes aqui, você vai voltando, aí você volta para aquela série de questões, então você vai sempre ver aquele conteúdo e se forçando a lembrar toda aquela questão. Vocês veem que faz sentido, conforme a gente vai continuando na live, vocês veem que as informações elas vão fazendo sentido, elas vão se fechando. Então faz sentido fazer questões? Faz muito sentido fazer questões. Mas e a questão de memorização? Você estuda aqui, mas assim, em respeito ao seu tempo, eu preciso dizer o seguinte, não basta você vencer o edital. Muitas vezes o pessoal fala, você consegue fechar o edital em X dias, mas como é que vai ser a qualidade do estudo? Então é muito mais inteligente você demorar um pouquinho mais, mas quando você fechar o edital, você fechou de forma muito estruturada. E é o que você faz? Estudou, já tenta resolver questões. Programa, faz uma revisão. Eu acho que é interessante falar a respeito da revisão de 24 horas, né? Cara, acho que o divisor de águas na minha preparação, que me separou de uma pessoa que ia apenas pagar boleto, pagar valor de inscrição, para uma pessoa que foi aprovada, nomeada, que estou aqui trabalhando no TJ, é revisão de 24 horas. Eu bato muito nessa tecla, eu tenho vários vídeos falando, e tem um detalhe assim, eu insisto muito nisso e eu percebi conversando com o pessoal que é contra-intuitivo. A pessoa fica com a impressão de que fazer uma revisão de 24 horas não faz sentido, porque eu acabei de estudar o conteúdo. Mas nós temos um fenômeno, isso é comprovado, que é o fenômeno do esquecimento, que ele é muito contra-intuitivo, porque a nossa memória, quando você vai dormir, você seleciona o que vai para a memória de longo prazo e o que vai ser descartado. Então, quando você está fazendo uma revisão de até 24 horas, você está dizendo para o seu cérebro, olha, isso aqui é importante. Então, se você colocar na ponta do lápis, é muito mais inteligente você estudar 1 hora, 50 minutos de uma matéria, faz uma breve revisão com estudo ativo. Eu vou falar, eu gosto muito da técnica do livro fechado, vou abrir um breve parêntese, que estimula muito a memória. Além de resolver questões, a técnica do livro fechado ela é muito boa para revisão, que você sentou, resolveu questões, estudou o conteúdo e depois você fecha tudo. Você fecha o conteúdo, você fecha o site de questões e senta e tenta pensar o que eu acabei de estudar agora. Essa é uma forma muito inteligente, porque às vezes você se surpreende, você acabou de estudar um conteúdo e 1 ou 2 tópicos já sumiram. Aí você volta e reestuda, já é uma informação que você está dando para o seu cérebro. Olha, isso aqui é importante, eu deixei isso passar, mas isso aqui é importante. E se você fizer uma revisão de 24 horas curtinha, não consome muito seu tempo, porque o que eu quero te convencer aqui é o seguinte, é muito mais inteligente você fazer uma sessão de estudos de 50 minutos, depois você faz uma breve revisão de até 24 horas de 5 minutos ou 10 minutos, do que você investir 50 minutos aqui e daqui a 1 mês você ter que investir 50 minutos de novo. Você entende que não faz sentido? Então, em respeito ao seu tempo, você tem que extrair o máximo possível do seu estudo, principalmente em edital aberto. E a revisão potencializa muito seu resultado. Bacana. Pergunta respondida aí, em relação a questões. Tem mais uma aqui. Essa aqui é do Brás Arthur. Vamos jogar do Brás Arthur aqui. O Brás Arthur está perguntando o que vocês acham de resumos prontos. Eu acho que dá para falar de resumos no geral, né? E aí, vamos lá, deixar com vocês essa daí. A questão do resumo pronto, ela... Como que eu posso falar? Você vai ter que fazer a sua parte assim também. Por quê? Porque com certeza o profissional que fez esse resumo, ele deve ter analisado quais são os pontos mais cobrados, mas cabe a você fazer a alimentação desse material. Eu falo bastante de material de revisão, que é o material que você vai lá, você alimenta. Então, uma dica seria, por exemplo, você vai pegar esse material, você vai dar uma lida, você vai entender o que o material está falando e vai resolver questões. Quando você resolve questões, você consegue incrementar esse resumo com o conhecimento que você está adquirindo na resolução de questões. Então, dependendo do seu momento de estudos, pode ser sim um encurtador, porque você não vai precisar fazer o resumo que leva muito tempo e você vai ter a oportunidade de fazer o incremento desse material por meio da experiência que você vai adquirindo conforme você vai estudando e resolvendo questões de concurso. Top, hein?
Top. E a gente, pessoal, eu vou aproveitar essa pergunta que o Braz Arthur fez aí, que a gente fala muito aqui dos resumos dos Radegontes, que são resumos prontos, é parceiro. Mas assim, galera, a gente está falando de resumo, é o que a Priscila falou. A gente está falando aqui de um material complementar, é um material que vai complementar os seus estudos. E outra questão não adianta também você pegar um resumo e vou ficar decorando aqui, vou ficar decorando isso aqui. Cara, não vai surtir efeito. A ideia do resumo ele tá ali para você saber isso aqui cai muito. Deixa eu resolver questões, deixa eu ver como é que eu tô nisso aqui. Nossa, eu tô mal. Então eu preciso buscar, eu preciso ir lá e me aprofundar nisso aqui. E vai se aprofundar, vai resolver questões. Resolvi questões. Opa, agora eu já entendi. Vou pro próximo. E aí, a ideia do resumo ele te dá uma visão superficial daquilo que você está vendo, mas não é você se amarrar naquilo ali como uma âncora e segurar naquilo ali, não. Que isso não vai garantir sua aprovação. Vai garantir a sua aprovação você pegar o resumo, saber que você vai ter que resolver muitas questões sobre aquele assunto para você saber como é que você tá, e aí você entendeu que, opa, isso aqui está sob controle, pula pro próximo. É ganhar tempo nesse sentido. Você tem ali o superficial do negócio. Você viu, opa, isso aqui eu tô bem, então vou pro próximo. Opa, agarrei aqui, opa, deixa eu me aprofundar. Sim. Onde é que eu vou achar? Eu preciso buscar um livro, eu preciso assistir uma videoaula, eu preciso pegar mais uma coisa, preciso resolver mais questões. E aí você vai ter essa dimensão. Agora, uma coisa que a gente fala aqui, até a gente está falando de resumos prontos, mas muita gente fala de fazer resumo. Eu caí nessa besteira de fazer resumo quando eu estudava. É perda de tempo. Então, assim, isso eu recomendo. Você vai aprender? Você vai aprender. Mas, assim, sei lá, você vai fazer um concurso que é daqui a 2 anos, daqui a 3 anos, faz tonelada de resumo aí, beleza. Agora, o tempo que você vai perder fazendo resumo, se a gente está falando de um concurso agora, um pós-edital, ou de um concurso que você não tem tanto tempo, tá, você vai ficar aqui hoje 40 minutos fazendo resumo. De repente, você vai passar o próximo a sequência da sua preparação sem nem olhar nesse resumo. Então, você jogou 40 minutos fora. Então, pensa bem nessas possibilidades, porque tem gente que se dá muito bem fazendo resumo, faz o resumo, transforma em mapa mental, e isso ajuda sim a você fixar o conteúdo, mas só que faz perder tempo. Isso é um negócio, e principalmente quando você não sabe fazer resumo. Às vezes você resume coisa que não tem necessidade de resumir, às vezes você resume coisa que de repente quando você vai consultar aquilo ali já não está fazendo sentido mais. Então assim, também até para fazer resumo você tem que ter uma técnica para de fato você resumir. E é o que a gente fala, resumo, gente, resumo é um estudo ativo. O resumo não é você pegar e transcrever. Eu já fiz muito isso. Eu pego um material de 200 páginas, vou fazer um resumo, eu transcrevo aquilo ali, transformo em 180 páginas. E eu demorei 2-3 horas para fazer aquilo. Olha o tempo jogado fora. Tipo assim, é onde a gente fala. Tem coisas que, se você tem condição de investir, você vai conseguir pegar pelo menos, minimamente, vamos lá, você investiu num resumo pronto, minimamente você está comprando, você está adquirindo material de alguém que sabe fazer resumo. Vamos partir desse pressuposto, você está adquirindo de alguém que sabe fazer resumo. Agora, com aquilo ali na mão, cabe a você fazer o bom uso daquele material, que é um material que vai complementar seus estudos, assim como um mapa mental, assim como um flashcard, e aí é você que vai saber o destino que você vai dar para isso. Então, fica a dica aí, pessoal. Qualquer material que você pegue, uma ferramenta que vai complementar os seus estudos, é bem-vindo. Você só tem que saber fazer bom uso dela, tá bom? Uma dica que eu daria com relação à questão do resumo, e também tem a forma inteligente de você confeccionar um material. Porque, principalmente lei seca, tem uma coisa que eu digo que é a lei turbinada. Como é que funciona? Você tem que economizar o máximo de tempo possível. Então, se você for botar na ponta do lápis, a quantidade de conteúdo que você consegue resumir em 1 hora versus a quantidade que você consegue ler com uma boa atenção e resolver questões, você vai ver na ponta do... Assim, você não precisa acreditar em mim. Você pode testar. Você vai ver que você vai dominar mais conteúdo e vencer mais conteúdo nesse tempo. Mas isso também não quer dizer que você vai fazer um estudo 100% passivo. Sabe o que é uma coisa que eu oriento que funciona muito bem para a legislação? Cara, faz o que eu chamo da lei turbinada. O que é a lei turbinada? Você vai pegar um material que você confia, deixa lá separado. Vai fazer o banco de questões que você confia. Aí na legislação você volta marcando. Acabou de resolver. Você vai, essa parte aqui de tutela em processo civil, rapaz, já vi 3 questões seguidas da VUNESP. Cara, tem uma grande chance de cair na minha prova. Aí você coloca numa corzinha diferente para você facilitar o trabalho de você lá na frente. Quando você voltar para rever, isso aqui eu tenho obrigação de saber por quê. Porque o meu concorrente bem qualificado vai acertar. Então nisso você já está sabendo os pontos preferidos da banca. Tem uma outra coisa que você precisa saber. Cara, pega bizu, pega um textinho, tá resolvendo uma questão, pega uma diquinha, um textinho, joga ali embaixo, transforma a sua legislação, aquele arquivo de texto, num material vivo, que ao mesmo tempo que você está fazendo um estudo ativo, é muito rápido. Ctrl+C, Ctrl+V, muda uma cor ali. Você viu que já é uma legislação bem melhor? Você está marcando os tópicos
preferidos da banca. Você está trazendo o bizu do material, do professor, do colega. Concurseiro é maravilhoso de bizu. Pega um mnemônico, pega uma diquinha. E um outro ponto que eu indico, que para mim é o diferencial para você ter na reta final. Cara, vai marcando seus pontos fracos. Aqui, ó, apanhei da VUNESP aqui. Aqui, ó, apanhei da VUNESP. Vai marcando. Por quê? Porque na reta final você precisa se tornar um especialista para vencer a VUNESP. E com base nessas informações, você para de achar e começa a saber. E quando você sabe, você tem muito mais chance de ser aprovado. Isso. Show de bola. Eu acho que essas dicas perfeitas. Vamos mandar mais um aqui. Temos mais perguntas, viu, galera? Deixa eu achar aqui. Ô, Anderson, essa pergunta aqui, o cara te colocou. O ASP te colocou numa enrascada aí, cara. Não sei Vou se deixar é pra homem você ou fazer essa pergunta. Eu não aí. sei se é homem ou mulher, mas essa pessoa já me conhece já, porque ela sabe que eu falo muito. Galera, olha só, deixa eu falar pra vocês. Vocês estão tentando me colocar numa enrascada, eu tô ao vivo aqui, vocês não veem não, tá? Só porque eu não gosto de estudo reverso. Então eles querem que eu fale de estudo reverso, que eles querem que eu pergunte pra vocês estudo reverso. Não sei. Não, aqui na verdade é assim. É que eu não gosto de estudo reverso quando é aquele estudo que a pessoa não tem noção do que ela tá vendo. A pessoa não sabe o que é aquilo lá. E aí vem a pessoa e fala assim, olha, em 3 meses eu faço você passar estudando de forma reversa. Aí a pessoa, ela meio que fica... decorando respostas. Fica vendo lá as perguntas, ela acha que ela vai passar e não passa. É muito decepcionante. Eu falo, gente, eu não concordo, mas eu respeito quem gosta de estudo reverso. O estudo reverso, eu falo, é diferente do estudo por questões. Sim. Vamos lá, estudo por questões é você ter minimamente o conhecimento do conteúdo. Minimamente. Entendeu? Aí, por questões. Só tô falando isso, mas, ó, gente, eu respeito, tá? Por isso que ele tá perguntando aí, ó, estudo reverso e tal, por favor, hein? Deixa esse cara aí, quem que é? A ASP, só se identificou com uma ASP. É porque, assim, antes de você responder, só pra... Eu recebi já um patrocinado no Instagram de uma pessoa que falava assim, o estudo reverso, ele deveria ser proibido porque ele é muito... como é que fala? Ele é muito injusto. Porque isso daí faz as pessoas... É muito desleal. É uma vantagem desleal. É uma vantagem desleal. Deveria ser proibido o estudo reverso. Aí a pessoa vê e fala... então eu quero saber. Então a pessoa meio que fica se iludindo. Então eu vou comprar tal. Eu não acho isso certo. Se a pessoa acredita no estudo reverso, ela explica o que é estudo reverso. Mas quando você fala, deveria ser proibido, porque isso é muito desleal, as pessoas passam muito mais rápido. Eu já entrevistei aqui quase 150 pessoas. Dessas 150, nenhuma falou que estudou para estudo reverso. Se alguém estudou... tudo bem, entendeu? Aí entra naquela questão que conversamos de que cada uma tem a sua forma de estudar e o que funciona para um funciona, pode não funcionar para o outro. Para mim nunca funcionou, nunca gostei dessa questão aí de não saber o que se trata e responder questões. Se funciona, eu respeito. Eu acho que nós temos que tentar as metodologias para ver o que funciona ou o que não funciona pra gente. Respeito, mas não é algo que eu aplico nos meus estudos. Aplico o estudo ativo de você focar no que você já estudou e puxando esse conhecimento. Agora, o estudo reverso não é algo que faz parte da minha rotina, não. Que nem eu falei, se tem alguém que faz, eu respeito, mas eu só não acho justo a gente tentar... Não vou falar a palavra, vou falar uma palavra mais assim. Você tenta iludir a pessoa dizendo que ele é desleal. Não é bala de prata. Não é, você dizendo, deveria ser proibido, é desleal esse estudo, porque quem estuda por estudo reverso passa. Tipo, só faz isso aqui que tá tranquilo. Entendeu? Eu não acho isso justo. Vai dar certo. Tem que falar assim, olha, estudo reverso é diferente, vocês vão estudar por questão, vocês não sabem nem o que vocês estão vendo. E assim, eu comento, eu usei, eu não digo que é um estudo reverso, mas uma coisa que me ajudou muito a reter informação, principalmente quando eu ia prestar algum concurso que tinha alguma legislação. Eu tenho muita dificuldade para bater na lei seca, para decorar aquilo, eu tenho muita dificuldade. E em muitos casos eu não estava habituado a prestar concurso ligado à disciplina de direito. Então, para mim, é um negócio meio complexo eu reter aquela informação. O que eu comecei a fazer? Deixa eu fazer questão antes de cair no material, no conteúdo. Por quê? Porque eu vou saber como é que aquilo ali... Esse alerta em mim acendeu... Eu e o Anderson prestamos um concurso para o Ministério Público, para técnico orçamentário. Cara, eu não tinha noção do que é aquilo. Eu li, Rogério, vamos estudar isso aqui. Ele deu a apostila. Peguei, eu li aquilo uma vez, eu li 2 vezes, eu li 3 vezes. E chegou uma hora que eu não lembrava nem o título.
Falei, cara, eu li o negócio 4 vezes, eu não lembro o título disso aqui, tem alguma coisa errada. Eu preciso... Aí o Anderson falou, cara, consegui uma... A gente tá falando de um tempo remoto, onde não existia site de questões, viu, cara? Eu consegui uma apostila aqui com 100 questões sobre orçamento pra gente treinar. Aí eu falei, beleza, eu vou pegar e vou resolver essas questões. E comecei. Separei ali umas 20, 30 questões e resolvi. Beleza, isso aqui está falando de lei orçamentária, isso aqui tá. Agora, lei de diretrizes orçamentárias, lei orçamentária anual, deixa eu lá fazer aqui, deixa eu lá no conteúdo agora. Aí eu olhava o conteúdo, caramba, esse prazo aqui, isso aqui tinha uma questão falando desse negócio. Isso aqui não pode. Olha só, cara, aí as coisas começam a... Aí dali pra frente, começa sempre a que eu fazer pego... mas é que ele foi pro conteúdo. Mas aí eu... ele leu. Exatamente. Vai E pro eu conteúdo. entendi que, assim, pra mim, quando eu tenho dificuldade, que eu pego um conteúdo que eu tô vendo que aquilo ali não tá entrando, o que eu vou fazer? Eu vou resolver questões. Eu vou separar ali 20, 30 questões sobre aquele assunto e vou resolver. Vou errar um monte? Vou errar um monte. E depois eu vou pro conteúdo. Por quê? Quando eu estiver olhando o conteúdo, minimamente meu cérebro já vai falar, essa palavra aqui tinha lá, esse termo aqui tava lá. E aí você começa a prestar mais atenção no que você tá. O cérebro começa a preencher algumas lacunas ali que estão vagas. Acho que tem uma coisa que é interessante a gente separar de conhecimento de familiaridade. Sim. Porque o que a gente quer? A gente quer chegar no dia da prova e marcar o X na bolinha certa. Se quando você tem conhecimento, você sabe se aquele bendito... Você sabe o embargo de declaração, você sabe que são 5 dias. Você sabe que é o prazo. Agora, quem tem familiaridade, a pessoa vai saber o conceito de embargo, vai ter uma noção do que está caindo aqui, mas naquela hora de marcar o X na hora certa, marcar o X na bolinha certa, o cara não vai saber se é 5, 10 ou 15. Então, o problema do estudo reverso é o seguinte, e se a banca quiser surpreender? O que você vai fazer? Você estudou com base no retrovisor. Acho complicado. Fora as lacunas que vai ficar no seu conhecimento também, né? Sim. Exatamente. Ô, SP, eu sei que foi brincadeira, eu também tô zoando, viu? Eu sei que você tá zoando, eu também tô zoando aqui, eu não fico bravo com vocês, não. Mas vocês ficam colocando uma enrascada aí, porque às vezes tem alguém que gosta de estudo reverso, eu fico falando que eu não gosto, a pessoa para de estudar por minha causa. Gente, vocês estudem do jeito que vocês quiserem, pelo amor de Deus, aqui a gente só dá dicas, tá? Seja estudo reverso, qualquer tipo de estudo, tá? Mas eu não sou a favor. Tem gente que gosta, tudo bem, eu respeito. Quem quiser vir. Se a pessoa ainda estudo reverso, vir aqui, quiser dar uma aula, pode vir, com o maior prazer a gente atende, tá bom? Por favor, né? Beleza. Pergunta aqui da Josi Medeiros, né? Já que a gente está falando de um concurso que saiu da digitação e veio para redação, boa pergunta da Josi. Ela está perguntando sobre a redação, se a gente tem alguma dica. A dica seria você saber os princípios da redação. Tem uma estrutura lógica para você seguir. Uma introdução, o desenvolvimento, a conclusão da sua redação. Tem alguns conectores que são importantes para você usar e fluir nessa ideia. Se você, por exemplo, tiver uma aula, o seu professor vai falar tudo disso. E vai ser um esqueletinho, gente. Esqueletinho. Introdução. Eu lembro que eu tinha uma folha... assim, sabe aquelas que vêm em gabarito? Aí eu pintava os 4 primeiros quadradinhos, introdução. Pintava não sei quantos quadradinhos, desenvolvimento, não sei quantos quadradinhos, conclusão, escrevia palavras-chave, fazia o meu esqueletinho. Quando você faz o seu esqueletinho baseado no que o seu professor falou, você consegue desenvolver qualquer assunto, desde que você, por exemplo... Você está estudando atualidades, certo? Se você já estuda atualidades, você já vai ter uma base para você poder argumentar na sua redação. Então, nesse caso, até atualidades vai estar bastante ligado ao estudo da redação, que você vai usar o seu esqueletinho da redação para poder desenvolver esse assunto. E acho que o pessoal também deve ficar mais calmo, né? Porque a redação você não precisa tirar uma nota alta, né? Mas mesmo assim o pessoal tem seguro. O que eu digo... Ela é eliminatória só, né? Entre aspas, substituiu a... É porque se você... ela só te tira, ela não vai melhorar a sua nota. Isso. Você não muda de colocação. Ela só te derrubaria. O que eu falaria é o seguinte, toma muito cuidado em consumir material de mais de um professor. Você tem que confiar em um professor só e deixar o trabalho dele dar resultado. Então, o que eu faria assim, tem 2 grandes cortes. O pessoal vem me pedir orientação, aí eu pergunto, quantas redações você já fez? A maioria das pessoas responde 0. Eu falei, lógico que você está com dúvida, você nem tentou. Então, assim, pega um professor de sua confiança,
segurança, começa a trabalhar. Você vai ter uma visão sobre redação depois de 4, depois de 8 redações, depois de 12, o monstro, assim, o bicho-papão vai ficando cada vez menor. Aí você vai começar a se preocupar com outras coisas, tá? Uma outra dica que eu daria é: guarde todas as redações que você escreveu. Aí, quando você estiver na sua 11ª redação, o que você vai ver? Você vai voltar na sua primeira redação e você vai estar mais crítico em ver como que você desenvolveu, como que você está escrevendo melhor, e você vai aprender com seus próprios erros também. Sim, perfeito. Acho que o mais importante é assim, você é capaz de crescer, você é capaz de aprender. Só que você precisa de ter coragem de enfrentar suas limitações. Seja matemática, seja redação, se jogue nessa jornada, dê o seu melhor, porque daqui 3 meses você vai ter construído uma versão muito mais corajosa, muito mais preparada de você no futuro, tá? Show de bola. É bom demais, né, gente? Vocês terem dicas aqui de quem já tá lá, né? Porque eles facilitam demais o caminho de vocês. Eu costumo pensar naquele negócio da trilha. Imagina que vocês precisam fazer uma trilha. E aí vocês podem concluir a trilha levando mais tempo. Só que se vem um cara e pega na sua mão e fala, vem cá que eu te ensino o caminho, você conclui muito mais tempo, né? E nós vamos colocar aqui a última pergunta, que é do João Cavalcante, que já perguntou pra gente, justamente pra gente emendar nessa pergunta uma notícia muito interessante que a gente tem pra vocês que estão acompanhando a gente aqui nessa live, tá? A pergunta do João Cavalcante é o seguinte: vocês acham válido, no meu caso, que estou voltando agora, contratar uma mentoria para me auxiliar nesse processo? E depois dessa pergunta nós vamos falar e eu quero deixar para vocês indicarem aqui. Vocês fiquem no vídeo agora, hein? Agora. Fiquem agora viu? no vídeo. Para quem ficou. É só para quem ficou. Eu acho que na minha visão, faz todo sentido. Eu acho que se você está querendo chegar em algum lugar na vida, acho que você poderia ter 2 opções. Você se aproximar de quem está querendo chegar nesse mesmo lugar e também você contar com a ajuda de quem já está lá. Uhum. De quem já cometeu os erros que você cometeu, já encontrou as soluções. Então, eu vejo que o pessoal é muito perdido, o pessoal tem muitas dúvidas, que principalmente no edital novo, que o pessoal está bastante inseguro, uma boa forma de você diminuir essa insegurança e se preocupar em simplesmente sentar e estudar essa matéria, depois a próxima, é você contar com a ajuda de quem já tem um conhecimento profundo do edital, já passou mais de uma vez no concurso e tem uma familiaridade de anos com a prova. Não é uma pessoa que está abrindo o edital agora. E aí? Show de bola. Priscila, tem alguma coisa para acrescentar nessa pergunta aí? Concordo com o Caio, porque às vezes, como a gente já trilhou o conhecimento, a gente pode dar, por exemplo, insights que vai fazer toda a diferença na carreira, na trajetória dessa pessoa que está iniciando. Então, pode ser, sim, um encurtador de caminho para a pessoa não bater a cabeça nas coisas que nós já batemos antes, né? Então, a pessoa vai ter aquela receita de bolo de faz isso, faz aquilo. Então, se tiver a oportunidade, pode ser algo benéfico, sim. Sim. Pessoal, isso que a gente está falando aqui, o Anderson falou, a gente gosta de dar um exemplo bem interessante. Imagina, você entrou numa mata agora. Você está ali, tem 3, 4, 5 caminhos diferentes que você pode seguir. E aí você pensa assim, vou tentar por vou tentar por esse aqui. Talvez esse não seja o caminho mais certo. Você vai ter que em algum momento voltar por ali para encontrar outra trilha para tentar outro caminho. Talvez isso também não seja o caminho certo. Agora, imagina, você chegou nesse mesmo local, nessa mesma trilha, e aí tem alguém que está ali e fala para você assim, cara, vem por aqui, eu já fiz essa trilha, eu já fui até o final, eu sei onde é, vem comigo e eu vou te mostrar. Nessa trilha que a gente vai fazer aqui tem alguns obstáculos, tem alguns trechos aqui que são um pouco mais, que a gente vai ter que ter um pouco mais de atenção, outros menos, mas eu vou te guiar, eu vou te falar exatamente o que você vai ter que fazer para transpor esses obstáculos. Então, a mentoria, ter alguém te orientando, ter alguém ali te dando conselhos, falando sobre o que você precisa fazer em determinado momento, é muito importante. E o que a gente aproveita dessa questão aqui? Eu, Anderson, Michael, a gente do Como Passei, nós trouxemos aqui hoje o Caio e a Priscila não à toa. Nós já conhecemos eles já de algum tempo, já deram entrevistas pra gente aqui, já passaram por aqui e nós fizemos um convite para eles a gente criar uma jornada pós-TJ. Eles toparam, estão aqui de muito bom grado pra gente transformar essa jornada no seu caminho de aprovação. Então, tudo que a gente falou aqui sobre TJ, a gente está falando com 2 pessoas que são de lá.
São duas pessoas que, de certa forma, já percorreram esse caminho que vocês estão tentando percorrer agora, que vocês vão entrar agora, pegar a trilha. Não é muito melhor você ter essas pessoas te orientando? Faça aqui, vá por ali. Por exemplo, a gente falei com vocês aqui no começo, a gente tem o Caio, que é um cara que está acostumado a ajudar o pessoal no canal dele com plano de estudos, com organização, dando as dicas ali para você se organizar nos seus estudos. Então, é uma pessoa que já está habituada, ele já sabe o que você tem que fazer. É lógico que vai de você também, né? Temos a Priscila a Priscila tá com questões, ela lida com questões o tempo inteiro. Então é uma pessoa que pode orientar muito bem você a melhor maneira de resolver questões, o que você tem que ter de atenção a uma questão, um determinado assunto. E nós unimos aqui o melhor dos mundos. Duas pessoas para te acompanhar nessa jornada. E nós vamos lançar essa jornada a partir de agora. A gente vai encerrar aqui a live. Quando a gente encerrar essa live, você vai entrar em contato com a gente. Se você tiver interesse nessa jornada, no nosso Instagram, você vai mandar lá: eu tenho interesse na jornada que você ouviu aqui nessa live. E aí, a nossa equipe, o pessoal vai entrar em contato com você. O que você vai ter? Nessa jornada, é bom deixar bem claro, né, Anderson? A gente não está falando aqui de material, viu? Porque eu acho que, assim, material, você acha em qualquer... Tá inundado. E eu não conheço ninguém que falou assim: nossa, eu comprei o melhor material, por isso que eu passei. Eu não conheço, mas eu conheço gente que fala assim: eu tive uma pessoa me orientando, que me passou um plano de estudos correto, de acordo com a minha rotina, de acordo com o que eu precisava, falando o que eu tinha que fazer na hora certa, e isso foi providencial para eu passar. E a gente tem, por experiência aqui no canal, o pessoal pedindo dica, pedindo pra gente dica de mentores, de cursos. Por quê? Aí você vai ver, a pessoa tem 3, 4 assinaturas de cursinho. E bons, talvez os melhores do mercado. E aí você fala, aí ela fala: eu já estou há 3, 4 anos tentando, eu já tenho assinatura daquele outro, mas eu não consigo avançar. Aí eu falo com vocês: não é o material que vai fazer você ser aprovado, é você. Agora, eu falo que assim, você ter alguém organizando, com um plano de estudos para você, de acordo com a sua rotina, de acordo com a sua realidade, vai fazer muito mais diferença do que você ter o material XYZ mais caro que tem no mercado. Esse material, por ele só, não vai fazer você ser aprovado. Agora, ter alguém te orientando o que você faz, isso faz a diferença. E nós priorizamos isso aqui, até porque está na reta final, né? Não adianta falar para você agora: vai lá, adquire XYZ material com 200 páginas de PDF de uma matéria, 1000 de outra, mais 1000 de outra, porque você não vai ter tempo, você não vai conseguir ver tudo isso. Então, é muito melhor você ter alguém te orientando: vai nisso aqui, vá naquilo ali, resolva X questões disso, X daquilo, como é que você está indo nas questões? Deixa eu ver aqui, opa, você precisa fazer mais questões disso. Essas pessoas te direcionando vão te dar muito mais bagagem para você estar ali competitivo e buscar a sua vaga nesse concurso, né, Anderson? Galera, vocês viram aí, o que acontece? Vocês precisam entender. Sempre para que vocês possam encurtar o caminho de vocês, se vocês tiverem a oportunidade de alguém orientar vocês, que seja especialista, inclusive, naquela área, é o melhor dos mundos. A prova daqui 3 meses, mais ou menos. A prova está aí. Talvez, se você já estiver estudando, já tiver uma base legal, falte um negocinho assim pequenininho para você ser aprovado. E como você vai saber disso? Você não sabe. Eu não estou falando que você é uma pessoa incapaz, que você não vai conseguir aprender. Às vezes não dá tempo de você aprender. E quando a gente conversou com o Caio e com a Priscila a respeito dessa jornada, dessa mentoria que a gente fala de reta final, eles toparam de imediato, porque eles falaram assim: poxa, mas tudo isso que eles estão passando, eu passei. E eles não tiveram quem pudesse orientá-los. E hoje eles sabem dessa necessidade. Então o que eles conseguem fazer? Eles conseguem mostrar para vocês o caminho que vocês têm que percorrer. E esse caminho, como que eles vão mostrar para vocês? Vai ser através de mentoria de todas as matérias que compõem o edital, com dicas, bizus, inclusive lives, que eles vão fazer só com vocês, para tirar dúvidas com vocês. Se você, ainda que seja uma pessoa mais iniciante, mas você vê que talvez você consiga, também tenta para vocês ali uma mentoria para o cara que é iniciante e para o cara que já é avançado. Eles conseguem aprimorar do jeito que você precisa. E essa mentoria de reta final, gente, é uma mentoria para poucos. Porque, imagina só, a gente está lidando com 2 aprovados. 2 pessoas que trabalham no TJ de São Paulo, que já vieram aqui, a gente já entrevistou os 2 antecipadamente em uma outra oportunidade. Se vocês não sabem, procurem depois aqui nas entrevistas. A gente já entrevistou os 2. Então, aqui a gente sabe da capacidade dos 2 e nós jamais convidaríamos os 2 para queimar o nosso filme.
A gente está convidando pessoas competentes. Então, essa oportunidade para vocês tem que ser agarrada. Tem que ser agarrada agora. E assim, infelizmente, eu conversei com eles não têm braço para muitas pessoas. Não tem, porque é impossível eles conseguirem ajudar, pegar na sua mão, depois do João, do fulano, de muitas pessoas. Então, são vagas limitadas. E essas vagas limitadas, a gente está tentando fazer o quê? Botar na ordem de quando você entrar no... o Instagram do Como Passei é como.passei. Vou colocar aqui, João. @como.passei. Lá no Instagram, você vai no direct e você fala, eu tô assistindo a live, eu vi a live, tenho interesse, e a gente vai ordenar por posições, e aquelas pessoas que tiverem, a gente vai mandar depois para ela todas as instruções, para elas conseguirem fechar essa jornada com os professores. São os dois, eles em conjunto, eles vão te mentorar. Então você imagina, é bom ter um mentor? Imagina 2. É isso que vai acontecer. Então, você vai assistir uma live de um, só fazendo dicas, não sei o que lá. A live depois do outro, só fazendo dicas, não sei o que lá. Eles vão disponibilizar para vocês, nessa mentoria, uma mentoria sistematizada, bizus, vão disponibilizar vídeos que eles vão fazer eventualmente, ou se não, um link de uma dica preciosa no YouTube, seja... Sim. Entendeu? Eles vão enxugar tudo para que vocês consigam chegar exatamente no dia da prova preparado. Porque eles vão saber. Explica para eles um pouquinho dessa... E assim, como é que eles vão fazer isso? Vocês devem estar se perguntando, né? Tá, mas como é que vai ser isso? A gente, uma das possibilidades, né? A gente conversou com eles antes, é o seguinte, nós vamos estar nos bastidores, passando para eles os números, tudo. A gente está com uma plataforma que foi desenvolvida especificamente para que eles acompanhem vocês, para que eles possam ter todos os números que vocês precisam para se orientarem. Eu vou colocar aqui, a gente vai perder a nossa câmera aqui no momento, mas só para vocês acompanharem. Vamos ver se eu consigo colocar ali. Essa é uma plataforma básica para vocês terem uma noção do que eles vão acompanhar de vocês. Deixa eu tirar aqui Bom, aqui eles vão ter visão do que vocês precisam, tá? Essa plataforma aqui onde vocês vão ter o cronograma de vocês durante a semana, do que vocês vão ter que estudar. A gente está vendo aqui por cores, né? As cores estão divididas aqui. A gente tem o azul, que é conteúdo que você vai ver. A gente tem o laranja, que é a revisão que eles vão botar para você fazer ali de acordo com a necessidade. A gente tem questões que você vai resolver também, que está em verde. Cada coisa aqui está preparada para você ter acesso de acordo com a sua necessidade, com o que eles vão determinar para você, de acordo com a sua realidade também, né? Então, eles vão construir esse cronograma de estudos para vocês, eles vão acompanhar por aqui o tempo que vocês estão se dedicando, as dificuldades que vocês vão ter, tudo isso a gente vai estar fornecendo para eles poderem ter subsídios para entrar em contato com vocês e falar, agora isso aqui, se dedica a isso aqui, olha, tá vendo? Questões. E a gente também tem um material, eles vão ter esse material complementar para passar para vocês. Deixa eu até achar que estou um pouco perdido com telas aqui, telas e mais telas, mostrar para vocês na lateral tudo que vocês vão ter aqui à disposição. Resumo da semana, vocês vão ter o desempenho de vocês vão ter o plano de vocês. Aqui vocês vão ter, nós vamos passar todas essas informações que vocês têm à disposição para vocês montarem, para vocês trabalharem essa jornada de vocês, acompanhados pela Priscila e pelo Caio. Anderson, deixa eu só ver se eu acho aqui um documento que eu queria mostrar. São os bizus, né, que a gente preparou para eles, que eles vão ter acesso. Deixa eu ver se aparece ali. Você tá aqui, para lá, né? Vamos lá, gente. Cada matéria tem as dicas e os bizus. Esses bizus é montado em equipe. A gente vai montar em equipe para passar para vocês o que é importante, que vocês precisam ter. Tá vendo? Tá aqui os bizuzinhos ali de cada coisa que vocês vão estar estudando. É bem objetivo, bem claro para você bater o olho e saber o que você está vendo, o que é importante. Isso tá a nossa equipe junto com o Caio, junto com a Priscila. Eles vão, a gente precisa mostrar isso aqui. Tá vendo? O fulano aqui tá com dificuldade nisso. Como é que a gente prepara aqui um bizu para ele, umas dicas? Isso a gente vai estar trabalhando em conjunto. Então vocês têm muito a ganhar, a nossa equipe, todo mundo trabalhando junto com o Caio e com a Priscila. Para quê? Para que você seja aprovado. Então, o que a gente está pedindo é isso. Se vocês querem ser aprovados, e assim, é bom falar para quem
para quem é e para quem não é essa jornada que a gente está acompanhando, que a gente vai disponibilizar para vocês. Não é para você que de repente está pensando assim, eu acho que vou fazer o TJ, estou pensando, mas não sei, porque você não está focado. Agora, se você está com sangue no zóio, a gente costuma dizer, se você está com sangue no zóio, você quer esse concurso do TJ, seja nesse, seja no outro, mas você quer estar competitivo, você quer dar o seu melhor, você quer se entregar para fazer o melhor que você pode, então conte com a gente está aqui e a gente está à disposição também para isso, a gente está para somar com você. Imagina quando você acorda, ou senão você vai estudar a sua matéria diária e você não tem seu planejamento. Você já vai perder tempo aí, você vai pensar o seguinte, o que eu vou estudar hoje? Vou estudar, acho que vou estudar direito constitucional, acho que vou estudar direito... Você não tem que achar. Quando você recebe dos seus mentores ali a sua atividade semanal, atividade diária, você só vai entrar no sistema e vai olhar, eu tenho que estudar 1 hora de direito constitucional, vou ter que estudar o artigo 5º, o artigo 7º. Aí depois eu vou ter que estudar mais 1 hora de direito administrativo, atos administrativos, blá, blá. Depois eu vou ter que fazer a revisão da matéria de... Tá tudo bonitinho para você. E aí, por exemplo, se você... antes vocês vão responder um form, vocês vão mostrar a dificuldade que vocês têm para eles montarem para vocês. Você vai falar assim, cara, eu tenho muita dificuldade de exatas. Então, de repente, nessa reta final, eles vão encher você mais na matéria de exatas para que você estude aquela parte e aí você consiga ganhar mais questões ali, do que de repente você chegar para eles e falar assim, eu amo constitucional, sou muito bom em constitucional. Então, às vezes, se você disser para eles, eu sou muito bom em constitucional, eles vão dar menos matéria de constitucional para você e muito mais matérias de, sei lá, informática ou de raciocínio lógico, porque você é ruim nisso. Então, eles conseguem preparar de acordo com a sua necessidade, a sua jornada. E isso é uma coisa que me pegou durante anos, quando eu estudava, porque eu não pude quem pudesse me orientar. E naquele dia que eu acordava triste, chateado, eu queria estudar o que eu gostava. Você tem que estudar o que deve estudar. Todos nós somos adultos. Criança faz o que quer, adulto faz o que deve ser feito. E quando eles pegam na sua mão, os mentores, 2 de uma vez, eles conseguem te orientar de uma forma que você jamais imaginaria. E em 3 meses, que é a reta final, você vai ter 90 dias aí para chegar com tudo e falar assim, pô, Caio, tô precisando disso, Priscila, não sei o que lá. Na live vocês vão poder tirar dúvidas praticamente tete a tete com eles. Então assim, gente, imagina, eu estou diante de 2 pessoas, personalidades inclusive. Se vocês verem, eles têm muitos inscritos, milhares de inscritos eles têm. Se você for lá nas redes sociais dele, minimamente 10 mil inscritos. Imagina eles, que tem um monte de gente concorrendo com eles ali, eles chegando em você e falando assim, fulano, João, vem cá. É assim, é assado. Eles acertaram, quase gabaritaram a prova do TJ. Então eles sabem o que eles passaram. Eles sabem o que precisa. Eles conseguem te entregar o peixe. Entendeu? Essa é a diferença. Agora, você pode passar sem mentoria? Claro que pode. Mas quando você tem alguém que te dá a mão, ele fala assim, é assim que faz. Gente, essa dica da trilha que a gente faz, essa correlação... Eu costumo também falar do milharal. Você entra no milharal americano, você não sabe o que você vai encontrar lá dentro. Se o cara falar assim, vem cá, ele pega na sua mão e te puxa, você vai aqui, vai aqui, vai aqui, você sai do outro lado. Quando você entra no milharal sem conhecer, você vai ficar perdido lá dentro, às vezes você nem sai. Essa é diferente de quando a pessoa ela te mentora, ela te ajuda. Então, se vocês falaram assim, Anderson, essa live mudou. Eu vou fazer o TJ, eu quero fazer, eu vou pedir a orientação deles. Faz o seguinte, vai lá no nosso Instagram, como.passei, @como.passei, Instagram do Como Passei. Vai lá no direct, manda, a gente vai seguir a ordem de mensagens que chegarão lá para nós. Vai chegar um momento que a gente vai fechar, não vai conseguir mais aceitar ninguém, porque, como eu falei, eles são seres humanos, exatamente. Eles trabalham e eles vão dedicar parte da hora vaga deles para ajudar vocês. Então, eles vão dedicar tempo precioso deles a vocês. Então, por isso que eu estou falando para vocês. Aproveita essa oportunidade, gente, porque essa oportunidade aqui, para vocês estarem na live, é uma oportunidade de ouro. 2 pessoas do TJ. E até porque essa questão surgiu, vocês pedem muito pra gente indicar mentoria, indicar material, indicar isso. E assim, muitas vezes a gente não tem como atender. Várias vezes, dá para me mentorar? Às vezes a gente até fala, né? Se a gente tivesse tempo, né? Mas a gente não tem. E aí, quando a gente encontrou o Caio e a Priscila, que a gente já sabe, eles já estão acostumados a ajudar o pessoal do canal deles, com muitas dicas, com muitas coisas valiosas, e a gente propôs para ele, eu e o Anderson, eu, Anderson e o Michel, a gente não tem tempo, mas se juntar nós 5, a gente consegue dividir, a gente consegue fazer os bastidores aqui da nossa parte, eles vão passar para você vai acordar, você vai pegar ali, você vai olhar, você já sabe o que você tem que estudar, você não vai ter que ficar pensando, o que eu vou estudar hoje, ontem eu estudar. Não, isso já vai estar pré-definido.
definido e o tempo. Você vai passar para eles o tempo que você tem disponível de acordo com a sua realidade. Não adianta também você falar que tem 4 horas para estudar se você só tem 2. Eles vão construir. A gente está falando aqui de uma jornada personalizada para você. Não é um plano genérico que você vai buscar. Tem um monte de plano genérico aí na internet de graça, viu, gente? Aí você encontrar um que se adeque à sua realidade, que de acordo com a sua necessidade também, aí é outra questão. E o que a gente está falando aqui a gente está falando de 2 pessoas do TJ. Essas pessoas vivem a realidade do TJ. A gente não está falando de alguém que é distante. Não, a gente está falando de 2 pessoas que vivem a realidade do TJ. Então, nada melhor do que alguém com essa experiência para conduzir vocês nessa jornada. E a gente está aqui, se você tiver interesse, o que a gente está falando é limitado. Não adianta a gente falar que a gente consegue atender 100, 200, 300, a gente não consegue. Então está aqui o Como Passei, @como.passei, nosso Instagram. Manda um direct pra gente falando que você acompanhou essa live e está interessado. A nossa equipe vai entrar em contato com você, é o que o Anderson falou, de acordo com a ordem e com a disponibilidade, e conversar com vocês para saber. Outra coisa, viu? A gente está fazendo isso porque não adianta a gente falar que tá todo mundo. Porque a gente tem tempo e a gente quer pegar as pessoas que estão dispostas a vir com sangue no zóio, que a gente falou aqui, porque não dá pra gente também perder tempo. Nosso tempo também tem um custo. E a gente pegar o nosso tempo e de repente investir em alguém que às vezes, vou lá ver o que dá, vou lá, de repente vai que... Isso não vai rolar. É ruim pra você e é ruim pra gente. Então, se você tá com vontade, quer passar nesse concurso, esse concurso quer que seja um divisor de águas na sua vida, nós estamos dispostos a correr junto com você, pegar na sua mão e te conduzir até lá. Agora, se você quer uma aventura, quero ver o que dá, aí já não é com a gente, entendeu? Mas que fique bem claro, a gente quer quem está disposto. Então, se você está disposto, você está com sangue no zóio, esse concurso, você colocou na cabeça que é o concurso que vai mudar a sua vida, é o seu concurso, vem com a gente, tá? Tá aí, @como.passei, entre em contato, manda pra gente lá o direct, a nossa equipe vai entrar em contato com você. A gente já tá fazendo esse filtro justamente que a nossa equipe vai conversar com você e ela vai saber se você tá afim ou não. Então ali nós já vamos fazer um filtro porque, falei, nosso tempo é escasso, a gente não pode também... a gente não está afim de viver uma aventura. Se de repente você quer prestar o concurso do TJ, como escrevente para uma aventura, vai fundo, mas não com a gente, tá bom? E outra, gente, eu costumo falar, gente, a vida é muito curta. Vocês têm que aproveitar as oportunidades que vocês têm nessa vida. Aproveita as oportunidades. Se você tem a oportunidade, isso eu já aprendi na vida. Eu sempre me arrependi das coisas que eu deixei de fazer. Dificilmente me arrependi daquilo que eu fiz. Então, se for pra gente se arrependa daquilo que você deixou de fazer. Se você tem a oportunidade de fazer, faça. E se você está assistindo esta live gravada, manda também lá o direct, de repente a gente consegue te encaixar. Mas de toda forma, gente, mandem um direct no como.passei. A gente vai seguir a ordem de mensagens que chegarão. Tudo bem? Aí a equipe vai entrar em contato com vocês e a gente vai apresentar para vocês como é que funciona. Vocês vão entrar numa plataforma, na nossa plataforma do Como Passei, com seu login sem criado, personalizado para você. E lá você vai abrir e já vai ver tudo que você precisa fazer a partir de amanhã. Tipo, eu quero amanhã. Depois de amanhã. Já vai, direito, tudo isso lá. Vai ver qual que são as suas dificuldades e a gente vai priorizar aquilo lá, o que você mais precisa. Às vezes, a nota de corte de um concurso de um TJ, ela é de vírgulas. 88,65, 88,66. Às vezes uma questão que tem um pezinho, que tem a média, né, um pouquinho maior que você acerta, você está dentro. Isso você pode conseguir aqui com os dois. Exatamente. Bom, pessoal, a gente já deu a dica aqui para vocês. A gente está encerrando essa live. Eu vou deixar aqui a palavra com o Caio, com a Priscila, né? Agradecer mais uma vez vocês por estarem aqui e por ter topado entrar nessa jornada com a gente para ajudar o pessoal. Que eu falei, eles tanto pedem e a gente encontrou. E a gente já falou para vocês, não foi 1 ou 2 vezes. A gente não vai indicar para vocês pessoas que a gente não confia. Isso que a gente confia, nós vamos indicar e a gente está trazendo aqui as pessoas que a gente confia. Então, assim, é o mínimo que a gente pode fazer por vocês. E deixo aqui a palavra aberta para a Priscila e para o Caio. Fiquem à vontade. Foi isso, né? Nós viemos aqui para dar 7 dicas, mas passamos e falamos... Foram umas 20 dicas. Agradeço mais uma vez a oportunidade. Eu espero que tenha feito a diferença, né, em quem assistiu aqui a gente até agora. E espero vocês, gente. Então, mandem aí o direct no canal do Como Passei e vamos estudar juntos, porque eu quero vocês aprovados no TJ para trabalhar aí com a gente, tá? Obrigada. Agradeço o convite, agradeço a confiança e quero dizer que a gente está aqui porque a nossa meta é muito simples. A gente quer ajudar vocês a serem
aprovados, nomeados e terem a oportunidade de serem convidados a sentar nessa cadeira que a gente está tendo o prazer de sentar agora. Olha! Peraí, antes. Eu vou lançar um desafio. Olha! Agora o Caio pegou. O Caio foi no cerne da Eu questão. vou lançar né? um desafio para vocês que estão assistindo a gente. Vamos fazer o seguinte. Se vocês pegarem essa mentoria com eles... vamos fazer um desafio, Rogério. Eu pensei num desafio aqui. Vai. Se vocês pegarem essa mentoria com eles e se vocês forem aprovados... porque eu tô falando, eu quero sangue nos olhos. Você tem que querer mesmo. Se você pegou a mentoria com eles e vocês falam assim, eu quero mesmo, e vocês forem aprovados, a gente devolve 50% do valor que você investir aqui com a gente. Aí o Anderson Foi agora agora, hein? o Anderson trucou aqui Agora agora. eu truquei. Se vocês fecharem a mentoria com eles e vocês passarem no TJ, a gente devolve para vocês 50% do valor que vocês investirem aqui. Na Pode mentoria. registrar? Pode Pix registrar? na conta, então. Pix na conta. Nossa, responsa, hein, Então, gente? Vou registrar na câmera central aí, tá vendo que o Anderson falou, né? E ele falou e eu assino embaixo porque nós decidimos aqui desde o início que a gente quer quem tá com sangue nos olhos, quem quer ser aprovado. E se você é um desses, você quer e você vai ser aprovado, é o que o Anderson falou. Você vai ter 50% do seu investimento aqui nessa jornada reembolsado e a gente assina embaixo, é um compromisso nosso. Porque eu tenho certeza que você vai passar. E o outro compromisso nosso é o que o Caio falou. Você vai vir aqui sentar nessa cadeira e vai ser entrevistado, vai bater um papo com a gente e você vai contar que você assistiu essa live e essa live mudou a sua vida. Que eu entendo que até tem gente que é um pouco tímida, né? Não quer participar de entrevista, mas o nosso compromisso é tentar fazer que você receba o convite. Vai é a receber. escolha. Isso aí. E vai receber. É. Gente, então, mais uma vez, agradeço. Obrigado, Vamos encerrar obrigado por aqui. a vocês, gente. Obrigada. Obrigadão. Obrigado você que ficou com a gente aí até agora É. também. Obrigado vocês que participaram aqui no chat, que ajudaram a gente a fazer essa live, tirar as dúvidas. E assim, a gente está à disposição, viu, pessoal? Tanto aqui no Como Passei, quanto no nosso Instagram. E a gente lançou aqui o convite. Se você, de fato, quer ser aprovado como escrevente no TJ, quer entrar nessa batalha com a gente, vem pra cá, tá bom? É isso aí, galera. Um abraço para vocês. Valeu. Tchau, Até mais. Tchau, tchau. Tchau, Isso tchau. aí, valeu, pessoal. Obrigada.